Eu acho que não tem desgraça maior na vida do ser humano do que você começar a pagar o mínimo do teu cartão de crédito. Vai virar uma bola de neve absurda, porque ela estava devendo R$ 5.000 em 2021 e ela começou a pagar só o mínimo. Em 2024, a dívida dela já estava em R$ 968.000. No dia seguinte, pastor, eu recebi uma mensagem. A partir daquele dia, pastor, aquele vídeo começou a viralizar de uma forma absurda. 5.000 views. 10.000 views, 50.000 views, 100.000 views, 1 milhão de views. Em um mês, viralizou muito. Por causa desse vídeo, tinha 230.000 pessoas me seguindo, achando que eu era um educador financeiro. Na Suíça, a pessoa que ganha um salário mínimo, com 6 dias de trabalho, ela já comprou o iPhone. A pessoa pobre de lá, que ganha um salário mínimo, aí em último, Brasil, a pessoa que ganha um salário mínimo tem que trabalhar 170 dias para comprar o iPhone. Ou seja, na Suíça, o pobre de lá com 6 dias, aqui 6 meses para comprar o iPhone. Então, a gente ganha pouco aqui. Seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo ao podcast A Voz. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, que vai ajudar você nas suas finanças, na sua vida financeira. Quero agradecer a todo o apoio aqui dos membros do canal, aqueles que são nossos alunos também na Academia Kindle e você que também usa o Superchat aqui nesse canal. Que Deus abençoe a tua vida e nos ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E se você puder mandar para uma pessoa, ótimo. Se puder mandar para 10, para 100, para 1.000, manda aí. Estamos hoje com um convidado incrível. Eduardo Feldberg, não sei se é assim que pronuncia. É assim mesmo. Né? Mais conhecido como Primo Pobre. Isso. Que Deus te abençoe, que alegria poder te receber aqui. Para nós é uma honra. Valeu, pastor. O privilégio é meu. Estou muito contente aí com o convite. E bora conversar sobre educação financeira, sobre a voz de Deus e tudo que Deus preparou para esse dia aqui para a gente conversar, né? Bom demais. Eduardo, como que começou essa relação com Deus? Tu já veio de berço, né? Ou teve aí um encontro com Deus no meio da tua caminhada? Tá. Como que aconteceu tudo isso? Você sabe que eu tive o privilégio de já nascer num lar cristão, né? Então, eu sou da mesma igreja desde que nasci, e essa mesma igreja que eu sou, meus pais também já são desde que nasceram, né? Uma igreja centenária e tal. Então, eu fui aquele tipo de criança que ia emburrada pra igreja, né? Queria ficar jogando bola, minha mãe chamava pra ir pra igreja, de novo tem que ir pra igreja, né? Então, mesmo a gente crescendo no ambiente cristão, chega uma hora que cai a ficha, né? E algumas pessoas é mais rápido, algumas é mais demorado. No meu caso, pastor, a gente ia na igreja, eu sempre participei do coralzinho de crianças e tal, mas foi na minha adolescência, por volta ali dos meus 15 anos, que eu comecei a realmente entender, sabe, o chamar de Deus, comecei a ter experiências com Deus, e eu lembro que foi num acampamento de adolescentes, né? A minha igreja faz muito acampamento, que é aquele retiro, que você fica 4 dias num sítio com o pessoal, mais espiritual e tal, né? E ali eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive, pastor, foi num culto que eu vi um monte de gente chorando. Eu vi um monte de gente lá tendo experiência e eu naquela indiferença, sabe? Aí acho que Deus começou a aflorar um negócio dentro de mim. Tipo assim, aí eu comecei a ficar triste. Olha só. Falando, caramba, todo mundo sente alguma coisa, só que eu não sinto nada. Já nasci na igreja. Tem um menino ali que nem crente era, já tá chorando na presença de Deus. E eu nunca nem chorei, né? E até hoje eu vou falar, acho que uma das coisas mais gostosas que tem é quando você chora na presença de Deus. É bom demais. É verdade. Né? Aí eu lembro que no meio desse incômodo interior, né? Eu vendo as pessoas ali chorarem, orarem, tinha até gente já falando em línguas e tal, e eu não tinha isso, né? Eu lembro que começou com um incômodo do tipo, eu quero isso que eles têm também. E eu lembro que quando eu tava começando a me incomodar, ele veio, sabe? Aí ele veio... Deus te tocou. Me tocou, aí eu desmontei, eu devia ter uns 15 anos mais ou menos ali, né? E aí sabe quando você começa a chorar e você não consegue nem entender por que você tá chorando, e você só consegue pensar em amor. Sabe que uma coisa que eu acho incrível, pastor, é assim, nós somos cristãos e tal, né? Uma das coisas que eu mais percebo quando Deus tá vindo
tá vindo, né, desse modo que a gente fala, desse modo especial, é quando você começa a olhar pra todo mundo e amar todo mundo. Comigo é assim. Tipo assim, eu tô num acampamento, eu vou em acampamento até hoje, né? A gente tá lá conversando, louvando e tal. Aí de repente começa a me bater uma sensação de tristeza quando eu vejo alguém que tá indiferente ou uma pessoa que ainda não teve encontro com Deus. E aí é como se quanto mais o Espírito Santo tá me enchendo, mais eu começo a amar as pessoas que eu quero que sintam isso também. E aí a gente pensa, né, que a bandeira dele é o amor, que Deus é amor. E eu acho que aquela experiência foi incrível, porque eu logo que comecei a chorar e comecei a sentir aquele negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida, eu comecei a sentir um amor muito grande por todo mundo que estava ao meu redor. E aí você começa a expandir isso para quem está em outro país, para quem tem outro contexto, para os perseguidos, para os abusados e para tudo. Começa a né? olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Diferente, é. E isso para mim é meio que uma régua, né? Não que dá pra gente medir, mas quando eu percebo que eu tô começando a amar mais as pessoas, é como se eu estivesse sentindo que, de certa forma, o Espírito Santo tá me enchendo mais. E aí eu começo a lembrar daquelas passagens, de Moisés, né? Pô, Moisés é xarope, né, meu? Não, se o Senhor não for com esse povo, eu não quero ir também, né? E tem até uma passagem de Paulo que fala, né, alguma coisa assim, né? Que, cara, eu prefiro ser amaldiçoado do que o meu povo também não se salvar, né? Tem até um livro, acho que, uma ocasião que acho que Moisés fala, risca o meu nome do teu livro, se o Senhor não for comigo e com o meu povo e tal, né? O que vão pensar desse povo que morreu? Então, eu acho interessante isso. Então, a minha primeira experiência foi assim, eu nunca tinha sentido nada, eu já estava há 15 anos indo na igreja todo dia, até que algum dia eu comecei a ver o mover de Deus em outras pessoas, e isso me faz pensar como é importante a gente ter um mover de Deus no nosso ambiente, porque talvez se não tivesse mover nenhum naquele lugar, eu não teria tido essa expectativa e de alguma forma Deus não teria feito algo na minha vida ali, né? Deus não se limita a nada, é óbvio, mas eu acho interessante. Então ali foi a minha primeira experiência, e a partir dali começou a mudar tudo na minha vida. Comecei a ter mais prazer pela leitura da palavra, orar. Aí só me resta a saudade, né, hoje, daquele tempo que eu gostava tanto de queimar por Deus Mas para e de te ler a ver Bíblia. como uma experiência com Deus Uhum. transforma a nossa vida, né? Totalmente, totalmente. Porque Aí, até então tu era apático. é. Depois Achava. que tu teve aquele toque de Deus, Uhum. até a maneira de tu ver as coisas mudou. Porque é isso Muda. que acontece. Às vezes as pessoas não entendem a nossa fé. Uhum. Elas não entendem o porquê que a gente se entrega tanto. Não entendem a nossa renúncia. Não entendem o nosso amor por Jesus. É. Mas a gente também já foi assim. Uhum. De não entender o que estava acontecendo com os outros. Né? Eu não vim de um berço cristão. Tá. Mas quando entrei na igreja pela primeira vez, eu vi um negócio diferente. Eu vi um negócio diferente, só que quem vem pela primeira vez não sabe explicar o que é. Uhum. E eu não sabia. Eu só vim a conhecer Jesus quando ele me tocou. Uhum. E é incrível, parece que muda da água para o vinho. É. O ambiente muda, as pessoas mudam, tudo muda. O conceito muda dentro da cabeça da gente. E a gente pensa, né? Quanta gente que, assim como eu, né? Frequentava a igreja por anos, e pessoas de 18, 20, 22, 24, 30 anos, e ainda não tiveram essa experiência que transforma tudo, né? Como um toque, né? Verdade. Sei lá, né? Da mulher lá do fluxo de sangue. Sabe aquele negócio que marca, né? E totalmente. E Deus foi muito gracioso. E a partir dali, eu comecei a ter mais experiência, comecei a ler a Bíblia, e aí até hoje, uma das formas que eu mais ouço a voz de Deus, assim, até em direção ao meu trabalho, Sim. né? Deus já me livrou de cada furada, pastor, por causa de palavra bíblica, sabe? Quando eu fui orar à Sim. noite, fala, Deus, me fala se é ou não é esse negócio. Aí você lê lá um negócio que Deus confirma que não é, e ele já me livrou de umas furadas braba aí, né? Então, eu gosto muito. Livramento. Livramento total, meu. Vixe, eu já poderia ter lascado a vida de muito seguidor meu se eu tivesse divulgado algumas coisas que eu achava que era bom, mas Deus falou, não divulga isso aí não, filho. Olha Isso só. aí é problema. Aí passou uma semana, teve uma vez aí que foi logo no começo do meu canal, que eu sempre fui pobre, né? Tipo assim, pobre assim, vai um assalariado classe média baixa, Sim. ganhava 3 mil, né? E eu lembro que logo no começo chegou uma plataforma que me ofereceu, acho que era tipo não lembro, acho que era tipo uns 50 mil reais pra eu fazer um vídeo. Sim. E a primeira coisa é, nossa, é de Deus. Deus é Pai, Provisão. obrigado, Jesus. Maná, maravilhoso, né?
Só que aí, na hora, eu fiquei contente. Pô, 50 mil, eu ganhava 3, né? Aí eu comecei a ficar me incomodar, falando, deixa eu ir orar pra ver se é dele mesmo ou se não é um engodo do inimigo aí, né? Aí quando eu fui orar, comecei a sentir uma falta de paz, uma inquietação. E eu querendo não sentir, né? Pô, deu 50 mil, me dá paz, né? E ficava incomodado. Aí abri a palavra lá e apareceu aquela passagem lá, né? Que a paz de Cristo seja árbitro no vosso coração, A né? paz é um árbitro, né? Aí eu entendi, não tô com paz, vou recusar. Aí passou, tipo, 2, 3 semanas, descobriram que era uma plataforma golpista que Sim. fugiu com milhões de dinheiro de pessoas que até hoje não recuperaram nada, e eu poderia ter divulgado isso no meu canal, né? Olha só. Aí Foi um livramento foi. dos grandes. E aí, sabe uma lição que eu acho legal disso, pastor? Como, independente do quão óbvio pareça ser uma coisa, vai perguntar pra Deus se é dele mesmo Orar ou não é. sobre tudo, né? Aí eu gosto muito de uma ilustração que o pessoal faz, que eu uso como base pra mim, que é quando Abraão e Ló, eles estavam lá, a terra era grande demais, eles tinham que se dividir. Aí a Bíblia fala, né, que Abraão chegou pra Ló e falou, Ló, escolhe aí pra onde que você quer ir, né? Vê aí onde que você quer ir, que se eu for pra direita, eu vou pra esquerda. Se eu for pra esquerda, eu vou pra direita. Aí Ló olhou e falou, nossa, ali tem uma campina bonita, plana. Já imagino ele, né? Tô até vendo minha criação de gado ali, bonita, tal. É certeza que é de Deus. É pra lá que eu vou, Abraão. Aí era Sodoma e Gomorra, né? Era Gomorra o lugar, né? Que pouco depois perdeu tudo que tinha. Perdeu tudo, Porque ele cresceu os olhos no gramado sem perguntar, Deus, é aquele gramado que o senhor quer que eu vá? Né? Então eu tenho aprendido, né? Que até naquilo que é meio óbvio pra mim, é bom perguntar a opinião de Deus. Sim. Né? Eu gosto também de umas passagens de Davi, que, pô, Davi era um guerreiro, o cara era um rei nato, o cara sabia tudo de guerra. E ele ainda assim perguntava, Deus, eu devo ir atacar os filisteus Devo ir. ali, sim Exatamente. ou não? Aí tem uma ocasião que Deus fala, vai que você vai ganhar. Aí ele vai lá e estraçalha os caras. Aí passa um tempinho, vem de novo. Ele já poderia pensar, pô, já matei os caras ali fácil, bora de novo lá que eu vou vencer. Mas ele falou, não, eu vou orar de novo. Exatamente. Eu vou orar pra ver se é mesmo. Aí Deus dá uma outra estratégia pra ele e ele ganha. Então, acho que no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, no nosso ministério, no nosso casamento, em tudo, né? Sempre a importância de procurar a opinião de Deus, mesmo quando é algo que a gente já domina e tem certeza que não, para mim é fácil isso, mas pode ser que não seja o que Deus quer, né? Então eu tô falando isso porque desde aquele momento, a palavra de Deus foi meio que uma fonte principal para eu entender e ser direcionado por Deus. Deus usa muito, já recebi palavra profética, palavra através de pregação também, né? A paz dentro do nosso coração, né? Mas a palavra normalmente é um meio que Deus usa para me dar direção, teu coração. para ministrar em situações específicas, né? É bem como a Bíblia diz, reconhece a Deus em teus caminhos, né? E Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça. Sim, né? sim. E aí, pastor, aí daí em diante, graças a Deus, comecei a ser mais ativo na igreja, em ministério. Aí hoje ativo na igreja hoje ainda? Sou bastante. Eu ajudo na liderança de jovens, toco no louvor, ajudo no teatro sempre que precisa. Toca o quê? Eu toco bateria. Bateria. A minha primeira formação é como músico. Eu fiz conservatório. Olha só. Então, antes de ter o meu canal Primo Pobre, eu criei em 2013 um canal onde eu ensino música de graça. Sim. Principalmente para as igrejas, porque é muita igreja que não tem músico, o pessoal, né? Daí eu ensino lá violão, bateria, teclado, um monte de coisa. Então, eu acabei indo pra internet. Mas Toca tudo isso? Toco. Mas o principal é bateria mesmo, que é o que eu mais gosto, né? Aí eu acabo fazendo muita coisa na igreja e foi bom, porque, pastor, fazer muita coisa na igreja me permitiu ter essa desenvoltura, essa habilidade de comunicação que eu tenho hoje. Sim. Porque na igreja, desde criança, fazendo teatro... Na igreja a gente é preparado, né? Isso é muito bom. Pra muita coisa. Aí eu lembro que eu fazia vídeo dos eventos da igreja, da festa dos tabernáculos, fazia vídeo das coisas. Então, de certa forma, Deus foi usando as coisas que eu já fazia na igreja pro propósito que Ele tinha pra minha vida hoje, que é ser um educador financeiro, um influenciador, né? Eduardo, me diz uma coisa. Quando tu começou com teus vídeos na internet, até inclusive você que nos acompanha, se não conhece o canal do Primo Pobre, depois você se inscreve lá, tem muita coisa boa. Imaginou um dia que chegasse a milhões de inscritos,
a ser uma referência hoje nacional, internacional. Não. Inclusive, parabéns pelo prêmio IBEST. Obrigado, né? glória a Deus. Deus siga te abençoando. Amém. Né? Porque tudo isso é a realização de um sonho para muitos, né? Você sabe que assim, pastor, deixa eu contar como é que eu virei youtuber, porque tem a mão de Deus 100% envolvida em tudo. Eu sempre trabalhei como CLT, em escola de educação infantil particular, assim, né, auxiliar de escritório, assistente administrativo, e eu sempre gostei muito de ensinar, até por conta de oportunidades que a nossa igreja dá. A nossa igreja, a igreja que eu frequento, ela tem um projeto que chama Maratona Jovem. No mês de julho, os jovens assumem tudo na igreja. Então, a gente que faz o louvor, a abertura, a intercessão, a pregação, sabe? Tudo é com os jovens. Então, eu acho muito legal, até incentivo outras igrejas, né, a fazerem isso também, porque é uma oportunidade que você dá para os jovens e adolescentes, né, se desenvolverem, né? E até por causa dessas coisas, eu sempre gostei muito de ensinar. Eu gosto de ensinar. Só que como eu trabalhei em escola a vida inteira, mas como eu não tinha pedagogia, eu não podia dar aula. Então eu comecei a postar vídeo no YouTube, porque lá você consegue ensinar o que você quiser tendo um celular, né? Então eu comecei dando aula de música. Eu fiz música, deixa eu ensinar o pessoal aqui, né? E sempre pensando em ajudar os mais pobres, né? Por isso que eu não vendia nada, eu simplesmente fazia aulas e cursos de graça no YouTube para ajudar os que não tinham condição. E aí, eu dava ali as aulas de música e eu criei um outro canal, que era um canal tipo aleatório, do tipo faça você mesmo. Aquele tipo de canal que te ensina a arrumar as coisas em casa, trocar uma tomada, arrumar o disjuntor, a resistência do chuveiro. Tem esse canal ainda? Tem? Não, tem, mais ou menos. Deixa eu contar a história. Porque esse canal virou o Primo Pobre, aí eu tive que abrir outro agora para voltar a fazer isso. Era um canal aleatório. Então eu ensinava, sei lá, como desentupir a mangueira de drenagem. Marido de aluguel, marido de aluguel. Tipo isso, porque como eu tinha um salário pequeno, eu tentava aprender as coisas para economizar. E aí eu ensinava para que outros também pudessem economizar. E aí, pastor, em novembro de 2020, eu me casei em 2019, financiei um apartamento, que é onde eu moro até hoje, em Osasco, que é um apartamentinho lá. Financiei 30 anos de financiamento. E aí uma coisa que Deus sempre me ensinou, que é bíblico, né? Cara, não deva nada para ninguém, a não ser o amor, né? E ali eu fiz uma dívida de 3 décadas. Eu falei, ninguém merece ficar 30 anos pagando isso aqui, né? Como é que eu quito mais rápido esse negócio? E aí eu descobri sobre o processo de amortização, que é quando você paga um valor a mais todo mês, além da sua parcela, para você quitar mais rápido o seu imóvel. E eu vi que funcionava. Eu falei, caramba, que legal, meu. Eu dei R$200 a mais e eliminei um mês. Teve um mês aí que eu dei R$1.000 e eliminei 5 parcelas de uma vez. É um negócio incrível. E eu pensei, vou ensinar no meu canal, que tinha 30 seguidores, em novembro de 2020. Aí eu trabalhava aqui perto do Alphaville, inclusive em Santana de Parnaíba, numa escola. Quando eu cheguei em casa, eu gravei um vídeo. Fala, pessoal, tudo beleza? Hoje eu quero ensinar vocês como quitar um financiamento bem mais rápido, mesmo sendo pobre. E eu expliquei como funcionava a amortização. Beleza, vídeo simples, postei lá. Novembro de 2020, tinha 30 seguidores. Chegou dezembro, poucas visualizações. Chegou janeiro, 2021, devia estar com umas 50 visualizações. Mas tá ok, meu canal tinha 30 seguidores, então tava até uma margem boa aí, né? Quando chegou, e detalhe, nessa época eu trabalhava como CLT, ganhava R$3.000 e tinha algumas outras fontes de renda essa, que a gente pode falar depois sobre isso. Aí, quando chegou em janeiro, eu recebi um casal de missionários lá em casa, que era um casal que estava ajudando eu e a minha esposa naquele primeiro ano de casamento, que não é fácil, né? Você encaixar as coisas ali, né? E aí, esse casal, que é um casal que a gente gosta muito até hoje, nos ajuda até hoje, era um casal, e é até hoje, um casal que se doa muito pelo reino. Ajuda, é o tipo de gente, se você ligar 4 horas da madrugada pedindo oração, eles vão te ajudar, sabe? E eles estavam lá, e a gente conversando, no momento que estava comendo, aí eles falaram assim, Duda, vocês vão viajar? Você sabe que a gente não viaja faz 8 anos, Duda. A gente está fazendo sempre tanta coisa, e quando a gente tem uns diazinhos, a gente vai fazer alguma coisa missionária para o reino. Meu filho até hoje não conheceu o mar. E eu fiquei meio engasgado com aquilo, sabe? Mas a gente falou, amém, glória a Deus, abençoe, foram embora, continuamos o papo, foram embora. Aí eu fui dormir.
Aí no dia seguinte, aí a voz do Espírito Santo veio do coração, não foi na palavra. Logo que eu acordei, eu ouvi o Espírito Santo falando aqui dentro. Duda, paga uma viagem para essa família. Aí eu pensei, pô Deus, mas não tem nem dinheiro para eu viajar, vou pagar uma viagem para eles, né? Você não está me confundindo, não? Né? E o Espírito Santo falando, paga uma viagem. E apesar de eu ser uma pessoa que tinha um salário baixo, eu sempre fui muito organizado financeiramente, de forma que todo ano a gente conseguia fazer uma viagenzinha, sabe, de carro mesmo, aqui pro Sim. litoral, coisa básica, né? E o Espírito Santo falando, paga uma viagem para essa família. Falei, caramba, então tá bom. Aí eu fui falar com a minha esposa, falei, amor, acordei hoje sentindo Deus falar pra gente pagar uma viagem pra essa família, o que você acha? Aí ela falou, nossa amor, ontem quando eles estavam falando isso lá na hora do jantar, eu fiquei com vontade de fazer isso também. Eu falei, é mesmo? Ah, então Deus está confirmando, vamos lá. Aí fui lá, abri o meu computador, entrei lá no Booking e vi lá, passagens, ordenar pelo menor preço, né? Aí fechamos uma pousadinha aqui no litoral de São Paulo mesmo pra essa família. Pra eles conhecerem a praia. Pra eles conhecerem com os filhos, né? O filho dele conheceu o mar, né? E pagamos. No dia seguinte, pastor, eu recebi uma mensagem de um cara. Olá, Duda, tudo bem? Eu sou o responsável pela Associação dos Corretores de Imóveis aqui de Guarulhos. E eu assisti esse videozinho que você gravou sobre amortização. Eu queria saber se eu posso compartilhar ele com a minha rede de corretores. Eu falei, claro, é para isso mesmo. Pode compartilhar com quem você quiser, que é para ajudar mesmo. A partir daquele dia, pastor, aquele vídeo começou a viralizar de uma forma absurda. 5 mil views, 10 mil views, 50 mil views, 100 mil views, 1 milhão de views. Em um mês. Viralizou. Viralizou muito. Um dia depois de eu ter pagado aquela viagem, meu canal, que tinha 30 seguidores... Mas e não olha tinha, o poder de não uma tinha... semente também, né? É, não, Poder e vai de uma vendo. semente. Meu canal não tinha nem nome. Era tipo youtube.com/H7X hashtag, sabe? Não tinha nem nome, o negócio tinha 30 inscritos. Em um mês, por causa desse vídeo, tinha 230 mil pessoas me seguindo, achando que eu era um educador financeiro. Sem reparar que o vídeo anterior era um vídeo que eu ensinava como lacear um tênis que tá apertando a ponta do dedão. Olha só. Tipo assim, não era um canal de finanças. Sim. Só que o pessoal começou a se inscrever achando que era. E eu olhei e falei, caramba, 230 mil pessoas me seguindo, que loucura. E aí, eu ativei a monetização, logo que bateu 1.000 inscritos, começou a me dar dinheiro aquele Sim. vídeo. Aí no primeiro mês deu 5 mil reais, eu ganhava 3, Sim. né? O No outro YouTube me- começou a dar mais dinheiro do que... no mês em 7 mil. Falei, caramba, no outro 12. Falei, Jesus, uma coisa louca. Aí, eu já vou voltar já pro começo, mas foi nesse momento que eu comecei a ensinar sobre outros conteúdos de educação financeira, com base no que eu sabia fazer, né? Aí Tu se vê os você- planos de Deus, hein? não, Porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso, Plano pastor. para uma coisa e Deus Total- mostrou, não, eu Sim. te preparei para outra coisa. Não, e aí começou a dar dinheiro. Aí quando chegou em junho, eu falei, caramba, deixa eu ver aqui no YouTube quanto que esse vídeo já me deu. Aí eu entrei lá no YouTube, Analytics, lá e vi, ele tinha me dado em 5, 6 meses, 70 mil reais. 70 mil reais, um vídeo. E eu ganhava 3, né? Um vídeo só. Aí eu fui fazer uma devocional. Aí, de novo, a voz de Deus, sem ser pela palavra, foi aqui dentro. Eu fui fazer uma devocional, gosto de fechar a janela, boto um instrumental da Betel e comecei a orar, falando, Deus, é muito dinheiro, pai. 70 mil reais, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, o senhor é bom demais. Aí aquela voz de novo, Duda, você lembra quanto que você pagou na viagem para aquela família no começo do ano? Eu nem lembrava. Aí eu fui lá ver no Booking, aí tava lá, eu tinha gastado 700 reais na viagem. E na mesma hora o Espírito Santo falou, tá aí, Duda, 100 vezes mais para você porque você soube obedecer e ouvir a minha voz. A voz de Deus, né? Que é o tema aqui, né? E aí você vê, né, pastor? Que coisa linda, hein? Incrível. Aí Deus faz mudou minha coisas vida. muito além, né, do que a gente Totalmente. imagina. Pastor, você chegar em 2020 e falar que eu seria um educador financeiro é tão absurdo quanto alguém chegar para você hoje e falar que você vai ser um astronauta daqui a um ano. Zero possibilidade. Sim, Eu fiz música, verdade. trabalhei em escola, dava aula de violão particular, tinha banda de música para casamento, mas nunca imaginei. E Deus faz coisas que você nem imagina Muito além. com o que Ele quiser.
né? Aí aquele videozinho de quando eu tinha 30 seguidores, hoje é o vídeo mais assistido de assunto financeiro do YouTube, tá com 11 milhões de views, e mudou totalmente a minha vida. E aí, quando o pessoal começou a me seguir, eu pensei, né? Porque aí como surgiu o Primo Pobre? Surgiu assim, né? Mas eu pensei, caramba, tem 230 mil pessoas achando que eu sou um educador financeiro, né? O que eu posso ensinar para esse povo? E eu comecei a pensar, vamos lá. Eu não sou educador financeiro, não sou formado em economia, mas também não sou tão burro. Porque mesmo sendo um cara que tem um salário pequeno, eu não tenho nenhuma dívida, Sim. já comprei meu apartamento, meu carro é usado, mas tá quitado, e eu vejo muito amigo meu que ganha muito mais que eu e tá todo lascado. Então eu comecei a pensar, o que é que eu posso ensinar para esse povo? Aí, como eu tinha meu emprego CLT, eu pensei, cara, eu vou ensinar do jeito que eu quero. Se gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Aí eu fiz um outro vídeo, bem escrachado, sabe? Falei, fala pessoal, mês passado eu fiz um vídeo, vocês gostaram, hoje eu quero fazer mais um vídeo que é para te ensinar a não fazer 4 burrice com teu dinheiro. E eu comecei a usar essa linguagem tosca, Sim. sabe? Pô, meu, na boa, cara, você é pobre, você ganha R$ 1.500, você quer comprar um Nike Shox, você é burro demais, cara, você não tem noção de prioridade na vida, né? Só que o pessoal gostou porque, de repente, tinha um cara que era CLT, que nasceu na linguagem periferia, na linguagem deles, que levava marmita todo dia, só que tava dando uns tapas na cara que faz sentido. E aí o canal começou a crescer muito rápido, mesmo depois daquele vídeo. O segundo vídeo que eu postei, que é esse aí, 4 dicas financeiras para pobre, também passou de 1 milhão de views. E aí o canal começou a crescer. Lembra dessas 4 dicas? Olha, eu acho que tem a ver com ostentação, que é um negócio que eu pego pesado lá, porque tem muita gente que ainda tá na pobreza porque compra coisa para impressionar os outros. Eu falei sobre você ter meta, né? Cara, você não sai da pobreza porque você não sabe o que quer, né? Não sabe onde você quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar não chega em lugar nenhum, né? Eu falei sobre renda extra. Cara, se você... Duda, eu ganho 2 mil, como é que eu vou ficar rico? Fio, ou mudando de emprego ou começando a fazer outro empreendedorismo, Sim. né? Que a gente pode falar aqui também. E a quarta não lembro agora qual que era. Só sei que ela também viralizou. E aí, quando eu devia estar com uns 400 mil seguidores, algum seguidor comentou no meu vídeo. A gente tem o primo rico do Alphaville, você é o primo pobre de Osasco. Aí eu gostei da ideia. Foi o meu próprio público que deu a ideia do nome Primo Pobre. Só. É. E aí eu adotei esse nome, Primo Pobre, o maior canal de finanças para pobre. Então, no meu canal, tudo que eu faço é mais voltado para quem é pobre. Mas eu gosto de dizer que tudo que eu falo é para qualquer pessoa que não tem educação financeira. Porque tem muito rico que não muito, tem educação financeira. Muito. E às vezes o cara é herdeiro, ou ele ganhou uma bolada, e de repente não sabe como usar aquilo, né? Então, por exemplo, no meu canal... Rapaz, esses dias eu vi uma matéria interessante. O cara ganhou um valor, assim, na época que valia cerca de 70 milhões de reais. Nossa. E ele gastou em um mês. Eu não sei como é que pode. Não tem como, né? Como não tem você como. consegue, né? Mas daí, maus negócios, sabe? Emprestando, gastando, assim. Foi um negócio fora da curva. Eu fiquei impressionado com aquilo. Então, a gente vê que tem pessoas que recebem, às vezes, uma herança, às vezes ganham numa loteria, e no outro dia já não tem mais nada. E tem pessoa que até enriqueceu, mas volta para a pobreza porque não sabe lidar com a riqueza direito, né? O Ronaldo, o Fenômeno, o R9, ele foi num podcast esses dias, ele falou que a maioria dos jogadores de futebol milionários, depois de 5 anos que se aposenta, já tá pobre de novo. E aí eu gosto de falar algumas frases, né? O público aí que estiver assistindo, pessoal, não se escandalize com o meu jeito de falar. Eu uso muito a palavra burro, mas é uma questão de didática, tá? E não porque eu sou inteligentão. Eu sou burro pra caramba em muita coisa, né? A gente tem que aprender o tempo todo, né? Eu leio livro todo mês, que cada livro que eu leio, eu penso, caramba, nunca pensei nisso, né? Eu até falo pro meu público, né? Quanto mais você estuda, mais você percebe que é meio burrinho. E quanto menos você estuda, mais inteligente você acha que é e não é, né? Mais graça de Deus, né? Na vida da gente. E aí eu falo, né, que ganhar dinheiro não te deixa inteligente. Estudar te deixa inteligente. A própria Bíblia fala, né, que o conhecimento, a sabedoria, vale mais do que a prata e rende mais do que o ouro.
né? Então, a gente tem que estudar e tem muita gente que precisa de educação financeira, mesmo que não seja pobre. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra na Associação dos Advogados de São Paulo. Pô, os caras ganham bem lá. Ano passado eu fui palestrar na Unicamp, só para os médicos que estão se formando, porque o pessoal falou, Duda, uma das profissões mais lascadas financeiramente é médico. Porque por mais que ele ganhe muito dinheiro, ele gasta errado. E aí ele tem que trabalhar até 90 anos para conseguir manter o custo que ele tem. Aí o pessoal me chamou lá para dar uma palestra para o médico. Eu pensei, pô, para médico, velho, né? Caramba, os caras ganham 30, 40 mil, né? Precisa. Então, só que eu gosto sempre de focar mais em quem é mais pobre. E aí é bom... Porque uma vez alguém chegou e falou pra mim, pô, Duda, você pegou um nicho bom ainda. Eu falei, não, o rico que é nicho, o pobre é o Brasil inteiro, né? Pobre é o 90% do Brasil é pobre, né? Então, eu peguei uma camada que às vezes não era tão priorizada pelos educadores financeiros naquela época. O pessoal Entendi. falava muito de investimento no exterior, de coisa cara, de juntar o primeiro milhão. E eu cheguei baixando a régua. Trazendo coisas simples que ajudam as pessoas. Vamos quitar suas dívidas? Esquece o milhão, esquece o BMW. Vamos quitar suas dívidas primeiro? Vamos tentar montar uma reserva de emergência de 3 mil, né? E assim o canal foi crescendo. E aí, para glória de Deus, a gente já ganhou vários prêmios, né? Ganhamos o IBEST aí pelo 2º ano agora, como o melhor canal de finanças do Brasil. E alguns outros prêmios, e tem sido muito prazeroso, porque assim como você tem esse prazer de compartilhar, a gente tem o prazer, né, pastor, de trabalhar com algo que muda a vida das pessoas. E tanto a espiritualidade ajudar, muda, né? quanto a educação financeira Sim. muda, quanto a saúde muda, né, quanto muita coisa muda e gera mais qualidade de vida para as pessoas. É e é verdade. assim que surgiu o Primo Pobre, algo totalmente pela mão de Deus. Foi Deus que te levantou, Duda. Foi. Foi Deus que te levantou. E aí você sabe, pastor, que hoje eu tenho ido em muitas igrejas ministrar. Sim. Aí um exemplo, por exemplo, de voz profética de um pastor de Porto Alegre. Sim. Eu estava em casa, aí um pastor, não é nem, é Canoas que fica do lado de Porto Alegre? É Canoas, né? É coladinho com Porto Alegre. Um pastor que eu nunca vi na minha vida mandou uma mensagem no direct. Oi, Duda, tudo bom? Eu sou o pastor fulano aqui de Canoas e hoje eu tive um sonho com você e eu queria compartilhar. E no sonho, era como se ele tivesse no sonho, né? Aí eu tava no sonho também e Deus falava para ele, pastor, tá vendo ali o meu servo Duda? Eu vou começar a usar ele para eliminar o espírito de mamon que tem dentro das igrejas. E não que seja eu, obviamente, é só a graça de Deus e o agir de Deus, né? Mas ele falou como se Deus fosse começar a me usar dentro das igrejas, porque as igrejas têm muita dificuldade com a educação financeira. Muitas vezes o que você ouve de educação de finanças na igreja é caso de corrupção, de coisa ruim, ou é de dízimo, né? Sendo que a Bíblia, ela é repleta de conteúdo sobre educação financeira do início ao fim. E pouco se fala muitas vezes nas igrejas, né, sobre isso. E aí, desde que esse pastor liberou essa palavra, né, eu comecei a receber muitos convites de Presteriana, de Batista, de Bola de Neve, de Lagoinha, para falar sobre educação financeira, e eu sempre puxo um pouco o gancho da generosidade, que é uma das coisas mais incríveis que eu vejo quando Deus nos abençoa, né, a gente poder transbordar cada vez mais. E aí eu tenho levado, então hoje eu tenho o meu canal, eu tenho produtora, dou palestra, mas também tenho ministrado em igrejas para falar sobre tudo isso. E aí tem sido muito bom. O que acontece? Na verdade, existe um engano das pessoas de pensar que toda igreja é rica. Tá? Grande parte das igrejas, e quando eu digo grande parte, eu estou falando de mais de 90%, eu sei que é um número alarmante, mas mais de 90% das igrejas são igrejas pequenas. Tá. E são igrejas que às vezes pagam aluguel, pagam o salário do pastor e muitas vezes tudo que ela faz assim de empreendimento tem que ser tudo bem parceladinho, tudo bem organizado. E é que, na verdade, o que acontece? Só o que dá comentário, o que dá fofoca, O que dá ibope, né? O que dá ibope é falar mal. É pegar os casos mais extremos, pegar os casos mais, eu posso dizer assim, horroroso, né, para falar disso, daquilo. Mas, Duda, grande parte das pessoas e das igrejas são igrejas que não têm grandes condições assim. Que estão ralando ali, né? Exatamente. Todo mês. Às vezes é uma luta para o pastor ali pagar o aluguel da igreja.
Então, assim, essa realidade, por exemplo, aqui em São Paulo é um pouco diferente, tá? Mas eu vim de uma realidade lá do Sul que é muito desafiador. Igrejas menores. Sim. Uhum. Igrejas grandes são pouquíssimas no Sul. Sim. Então, assim, as pessoas tiram como parâmetro algumas igrejas que já estão num outro nível financeiro, né? São igrejas grandes, mas a maioria das igrejas não é assim, Sim. né? Inclusive os pastores. Todo pastor rico, mais de 90% dos pastores, que inclusive eu conheço, às vezes está com uma dificuldade financeira, às vezes é tudo parcelado na vida dele. É o carro parcelado, é a casa parcelada, né? Ele mora de aluguel. Então, às vezes algumas realidades destoam da realidade. E é o que você falou, né? O pessoal... Notícia ruim dá mais repercussão, né? Ninguém vai falar assim, igreja evangélica doa 1 tonelada de alimento para enchente, mas, nossa, igreja desvia um caminho. Aí aí eles vão falar, né? Por É exemplo, fogo, né? quando houve a enchente ali em Porto Alegre, né, teve muita gente assim que não é cristã que ajudou. Agora, eu gostaria que fosse documentado o que as igrejas fizeram. Sim. As igrejas que fecharam as portas para receber as pessoas, pastores e igrejas e voluntários trabalharam 24 horas para alimentar as pessoas. Inclusive nós aqui mandamos muita ajuda, não só para Porto Alegre, mas para várias partes do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, teve uma igreja que nós ajudamos, que ela é mais ali para a parte de... eu não sei bem explicar a região, mas é perto de Santa Maria ali, né? Que os pastores, para poderem ir até as famílias carentes, eles tiveram que pegar um bote, né? Os irmãos da igreja fizeram pão caseiro para levar porque não tinha comida. Então faziam pão caseiro, ficavam a madrugada inteira fazendo pão para levar para as famílias carentes. E eu não estou falando de gente que era da igreja. Não, pessoas que não eram da igreja receberam pão, né? Receberam ajuda. Legal. Mas isso aí não é documentado. Sim. Não é falado, né? Mas são realidades. São coisas que aconteceram. Mas vamos lá. Boa. Como organizar a vida financeira do zero? Tá. Primeira coisa, se a gente vai organizar, tem a ver com a gente parar um tempo, que nem... É como a gente organiza o armário, né? Minha esposa faz muito isso, né? De tempos em tempos ela tira tudo, aí doa algumas coisas, e isso aqui é aqui, isso é camiseta, isso é regata. Organizar tem a ver com você parar pra... Pera aí, vamos mexer aqui no negócio, Fazer um né? inventário. Exato. Então, a primeira coisa... No meu canal eu libero uma planilha de graça, que tem no link da bio do meu Instagram também, que é uma planilha de organização financeira. É simples. De um lado vai ter tudo que você ganha e do outro tudo que você gasta. Você sabe que hoje 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Então é como se de cada 10 brasileiros que ganham 5 mil, 7 gastam 6 mil. Gasta mais do que entra. Tem gente que está numa situação dessa porque ganha pouco, mas tem gente que está numa situação dessa porque simplesmente não tem nem noção de para onde o dinheiro está indo. É muito comum eu ouvir frases tipo assim, Duda, me ajuda. Eu ganho o meu salário no 5º dia útil, no 6º dia útil já acabou tudo, eu não sei para onde foi. Mas eu que vou saber, cara, o dinheiro é teu, você tem que saber quais são os seus custos, Tem né? gente que ganha muito bem e está sempre também Ainda endividado, assim, né? Exato. Então, uma planilha não é para ser coisa chata. Não é para ser coisa, toda hora eu vou ter que planilhar. Não, nem eu gosto disso. Mas é para você ter um raio-x ali, um panorama. Vamos lá. Eu ganho 3 mil líquido. A minha esposa, caso seja casado, ganha 3.200. Eu tenho mais isso aqui. Eu tenho mais essa entrada. Opa, maravilha, dá R$ 8.400 de entrada. Aí você vem para o outro lado. E aí na planilha que eu libero, ela já tem um monte de coisa que a gente não lembra no dia a dia. Porque a pessoa normalmente vai falar assim, quer ver? Vou dar um exemplo que é até tosco, né? Mas é bem ilustrativo. Uma vez eu recebi mensagem no direct de um cara e ele falou assim, Duda, me ajuda. Eu ganho R$ 2.000, não tenho quase nada de despesa e não sobra nada para eu investir. Eu falei, tá bom, o que você gasta? Daí ele falou, cara, eu tenho o pagamento aqui do meu financiamento, que é baratinho, moro na periferia, água, luz, gás e supermercado. E
a parcela do meu carro, que também é barato. Ele tinha um carro que pagava R$400, sei lá quanto que era. Daí eu falei, meu amigo, é óbvio que não é só isso que você tem de gasto. Vamos lá, você tá pagando o financiamento do seu apartamento, tá? Você não tem condomínio? Não, eu tenho condomínio. Tá, teu carro, ele é movido a energia solar? Não, então tem gasolina aí, tá? Você não tem internet, plano de alguma coisa? Tem. Óbvio que tem mais coisa. Eu falei, preencha essa planilha aqui, que você vai ver para onde que tá indo o teu dinheiro. Aí ele preencheu, aí depois de um tempo ele voltou lá e falou, nossa, Duda, preenchi a planilha aqui, eu fiz o... tem a ver com isso. Para fazer, para. Dedica 1 hora, 2 horas da tua vida para fazer. Um monte de coisa que não tava não, aí ele falou, na cabeça dele. Eu não reparei que eu gasto R$400 por mês com maço de cigarro. Ou seja, 20% do salário dele era com um negócio que ele fica comprando todo dia e não repara que está levando 20% do salário dele. Entendi. Né? Então, nessa planilha, você vai ter lá água, luz, gás, você vai ter gastos com animais. Tem gente que gasta 200, 300 reais por mês com ração, areia, pra gato, um monte de coisa. Você vai ter passagem de ônibus, Uber, saidinha, manicure, jogo de futebol com os amigos. Então, a primeira coisa para a gente se organizar é a gente entender quanto a gente ganha e quanto a gente gasta para ver se a gente está nesses 70% que gastam mais do que ganham. Porque se na tua planilha o total de entrada der 5 mil e aqui no outro lado dos gastos der 6.200, você está gastando mais do que está entrando. Aí a pessoa vai falar, Duda, mas o que eu faço? Aqui tá dando mais do que aqui. Aí eu costumo dizer, né, cara, Deus faz milagre. Agora, o que eu posso fazer é ou ganhar mais ou gastar menos. Então, como é que eu resolvo isso? Você vai começar a cortar gasto. Opa, por que eu tenho Netflix, Amazon, HBO, Disney, Star Plus e... Caramba, não tem nem tempo, né, pra ver nada? Corta aqui o streaming. São as coisas que a gente coloca no cartão de crédito, depois nem se lembra que contratou, que fez a assinatura daquilo, né? Você não vê o dinheiro saindo, né? Esses dias, eu acho que era num domingo, rapaz. E começou assim, a vir aquelas mensagenzinhas no celular, foi descontado tal coisa, foi descontado tal coisa. Quando eu cheguei segunda-feira no escritório, eu chamei o meu pessoal e disse assim, mas o que vocês andam contratando aí? E tinha um monte de coisa que a gente não usava mais. Ah, tem que ficar atento, né? E eu não usava, porque tem certas coisas que a gente usa aqui pro escritório, que às vezes a gente tem que colocar o cartão de crédito lá, né, e vai descontando todo mês. Tá. Por exemplo, assim, a gente usa bastante aqui o Adobe, usa bastante aqui o Word, né? Daí tem que pegar aqueles pacotes, porque são vários computadores. E só que assim, tinha coisa que a gente tinha contratado que a gente não usava mais, que era coisa assim de 2, 3 anos atrás. Tá. Aí começamos os cortes. Vamos cortar isso, vamos cortar isso, vamos cortar isso, né? Vamos ligar, vamos cancelar, porque às vezes nem a gente sabe. Sim. Né? Que tu fez uma contratação e, enfim, quando vê é um monte de coisa. E é interessante porque isso aí, por exemplo, eu não sou a favor de você ter que ficar preenchendo toda hora, porque é chato. Pô, comprei um tomate. Não, ninguém merece. Mas eu acho legal você preencher essa planilha. Daqui a 6 meses você volta nela para ver o que mudou, o que não mudou, se a sua renda aumentou, se o seu gasto aumentou. Então, é uma coisa periódica que a gente tem que dedicar, e eu não tô falando assim, 1 hora por dia. Eu tô falando, cara, 2 horas a cada 6 meses, entende? Por exemplo, eu conheço hoje educadores financeiros que eles cobram, tipo assim, R$10 mil por 1 hora de mentoria virtual. 10 mil. O que eles fazem nessa 1 hora? Essa planilha. Porque não tem como você organizar a vida de ninguém se você não entende para onde está indo, quanto está entrando e quanto está saindo. Então, esse é o primeiro passo. Você vai fazer essa planilha para entender o teu cenário, para você entender, caramba, agora eu entendi por que no 6º dia útil eu não tenho mais nada, né? E quando você visualiza as coisas, fica muito mais fácil você começar a cortar aquilo que não tem necessidade, como é o teu caso. Que nem... Eu já cometi isso também. Nem tava usando mais. Quer ver um erro que eu cometi? Até parecido com esse que você comentou? Eu também pagava o pacote Adobe, que era o pacote mais completo. Só que eu sempre usei só o Premiere e o Photoshop. Só que chegou uma fase da minha vida que eu comecei a editar pelo CapCut, que é de graça. E pra mim tá mais leve, tá ótimo. E eu esqueci de reduzir o meu plano porque é só o Photoshop. Eu tava pagando o Premiere 100 e pouco por mês a mais do que o plano que é só o Photoshop, sendo que eu não tava mais usando há meses. Então,
educador financeiro, estava errando, né? Então, é bom Falta a de gente... planilhar, né? Exato. Falta Aí de quando planilhar. passou um tempo que eu voltei na minha planilha, eu falei, caramba, por que eu tô pagando esse negócio aqui que eu não tô usando mais, né? Se eu não tivesse voltado para minha planilha, é capaz de estar pagando até hoje. Porque quando a gente paga no cartão, a gente não sente o dinheiro saindo do bolso. Ele simplesmente vem na fatura junto com várias outras coisas, você paga e às E vezes às nem vezes confere. nem confere, exatamente. Então, acho que a organização financeira, ela começa assim, você vendo tudo que está entrando, tudo que está saindo. Duda, beleza, eu fiz aqui a minha planilha e eu tô vendo que eu tô gastando mais do que eu tô ganhando. Aí você vai ter duas opções. Ou você começa a cortar coisas desnecessárias, e isso é importante, porque tem gente que quer mudar de vida, mas não quer abrir mão de nada. Não, você vai ter que abrir mão, cara. Você vai ter que tirar esses streaming, vai ter que tirar o futebol na Playball, na Apito Arena, e vai jogar num lugar mais barato, você vai ter que fazer isso e aquilo. A mulher, lembrando, né, meu canal é para mais pobre, né? Então, cara, em vez de ir na manicure, faz a tua própria unha, você com esmaltezinho aí, sabe? Né? Coisas simples que, às vezes, para uma pessoa que ganha 3 mil, coisas pequenas já fazem uma Dá boa diferença. diferença, né? O cara que ganha 12 mil já não muda tanto ir na manicure, né? Mas pro pobre, sim. Mas isso vale pro rico. Então, por exemplo, né, os médicos lá. Pô, o cara financia um carro importadaço, que ali só na parcela ali vai quase 1/3 do salário dele para manter. Então é esse cuidado de você visualizar para onde o seu dinheiro está indo, e se você cortar as coisas, Dá diferença no final. dá diferença. E a própria planilha já organiza lá, ela já mostra num campo lá do Excel qual que é o teu saldo final, se ele está positivo ou negativo, né? E aí é interessante também, porque assim, muitas vezes a pessoa só pensa em economizar. O que é que eu posso parar de gastar para que dê positivo? Só que eu ainda prefiro a ideia de, pô, economizar é importante para quem ganha menos, principalmente, sim. Só que eu prefiro muito mais você aumentar a tua renda do que você só ficar cortando Uma renda prazeres. extra. Isso é o fundamental. Quais os exemplos, assim, de uma renda extra que a pessoa pode fazer? Cara, ó, vou dar alguns exemplos de seguidores no meu canal. Primeiro, o vídeo mais visto no meu canal é o vídeo de amortização, que está com 11 milhões. O segundo vídeo mais visto do meu canal, que está com 7 milhões, é um vídeo chamado 52 ideias de renda extra. 52? Então, se você que está em casa, você vai lá no YouTube, você digita lá na busca 52, já vai aparecer o meu vídeo. Então, lá tem muita dica para tudo quanto é tipo de coisa. Então, o que eu recebo de mais depoimento, pastor? Uber após o trabalho. Uber. A pessoa fazer Uber depois do trabalho. depois do trabalho. Porque lembra, né? A ideia da renda extra é você ter uma renda além da normal que você já tem, né? E é interessante, esses dias eu estava gravando com o Thiago Brunet, né? No podcast dele. Aí eu falei, né? O pobre precisa muito de renda extra e tal, precisa diversificar. E ele falou, Duda, mas você já reparou que nenhum multimilionário tem uma renda só? Rico também tem renda extra. E muitas vezes o rico tem mais renda extra do que o pobre. Exatamente. Né? Então, é extremamente importante a gente ter outras fontes de renda. Então, pegando um exemplo, quer ver? No meu canal tem um vídeo que chama assim, Como Sair da Pobreza em 1 ano. Em 1 ano. Segundo a Serasa, a média de dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil reais. Não é pouco, mas também não é um Deus os acuda, né? Não é um Golias, assim, gigante, né? Então, 4 mil. Vamos pegar 3 mil. No meu canal tem vários influenciadores, ó, vários seguidores que trabalham, aí ganha ali o dinheirinho dele, 3 mil, 4 mil, 2 mil e pouco, sei lá. E eles fazem Uber. Isso aqui vale para cidades maiores, tá? Numa cidade pequena já não é tão fácil, porque tem menos gente. Mas aqui em São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, o cara que ele faz Uber das 18 até as 23, ele consegue tirar entre 1.500 e 2.000 reais por mês já líquido. Aí você pensa... Tirando os gastos do carro, do combustível. Gasto, isso, a taxa do Uber e tal. E eu recebo depoimento o tempo todo, e tá lá no meu vídeo. Lá, tem vários vídeos lá que tem comentário, o pessoal escreve, né? Então você pega que o cara ganha... Vamos chutar para baixo. Em vez de 2 mil, vamos botar 1.500 por mês. Em 1 ano, ele consegue juntar 18 mil reais. 18 mil. Ele quita as dívidas dele, que são 3 mil. Ele monta uma reserva de 5 mil e vai finalizar o ano com 10 mil reais investido.
Entende? Já é um cenário totalmente diferente de 95% da população brasileira, que está todo lascado, consegue todo sair da endividado, não curva. tem. Já é outro nível. O que ele fez? Por um ano, ele se dispôs a trabalhar que nem um camelo. Vai trabalhar. Só que aí você pensa, né? Pastor, quem fez faculdade? Pô, você não trabalhava o dia inteiro e à noite você ia para a faculdade e chegava em casa meia-noite? Por 4 anos? O que custa você fazer isso por um ano? Para quitar as Para dívidas. resolver tudo. Resolve dívida, monta reserva e passa a ser um investidor que tem 10 mil reais. Entende? Qual que é o preço disso? Fazer Uber por um ano à noite depois do teu trabalho. E tem outros exemplos. Então, tem seguidor do meu canal, por exemplo, que começou a fazer bolo. Pô, tem bolo de festa? É caro? Tipo, tem mulher que tem um lucro de R$ 200 para cada bolo. Se ela fizer 2 bolos Tem por o fim de bolo semana... de pote que o pessoal faz muito também, né? sim. Não, é muito legal, pastor, que eu recebo depoimento. Esse dia eu recebi depoimento de uma mulher que ela era CLT, ganhava pouco, e ela viu esse vídeo de 52 de Agenda S e ela começou a vender doce no trabalho. Porque ela fazia faculdade, né? Então ela falava, pô, Duda, eu não tenho tempo. Daí eu falei, cara, lá no vídeo, né? Eu falo, se você está estudando, tem algo que você possa fazer no seu trabalho? E ela começou a fazer doce à noite, né? E vendia No trabalho. na empresa dela, no trabalho. Ela começou a vender, começou a fazer cada vez melhor, se especializou, começou a ganhar mais dinheiro com doce do que com trabalho, pediu as contas e começou a vender na rua e hoje ela abriu uma confeitaria no Rio de Janeiro. Olha Então, só. é sobre isso, sabe? Muitas vezes a renda extra serve para te dar uma ajuda, mas a renda extra também pode ser o pontapé inicial para você virar um empresário. Exatamente. Né? E isso é muito interessante. Então, É tem pegar assim, aquilo que tem nas mãos, né? é, Para multiplicar. sim. Né? Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu a Deus e multiplicou. Uhum. Né? A pessoa pegar o que Deus já deu às vezes para ela, né? Para ela multiplicar. Sim, e aí a gente entra dentro da renda. Aí tem vários outros exemplos, tá? Passear com cachorro, fazer vídeo. Pô, o porteiro do meu prédio, ele tá fazendo corte de podcast e tá ganhando dinheiro no TikTok. É mesmo? Olha, é um porteiro. Ele tá otimizando o tempo que ele não tem o que fazer muitas vezes e faz corte lá e tá ganhando uma graninha. E nem precisa pôr a cara dele. Hoje em dia tem inteligência artificial. A gente tá aqui fazendo um podcast. Você pega o link desse podcast, você coloca lá na plataforma, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, a IA, ela já te gera 10 cortes prontos com vídeo, capa e descrição. Você só tem que postar na rede social. Ele tá fazendo isso. Tem trabalho quase nenhum, né? E tá começando a ganhar uma graninha como renda extra. Eu conheço pessoas que criaram perfis de cortes do primo pobre. Os vídeos que eles postam viralizam muito mais do que os meus, originais. Esse dia eu entrei num perfil e falei, caramba, meu, todo corte que esse cara faz bate 500 mil, 1 milhão, 3 milhões. Eu posso dar 200 mil, né? Então o cara tá ganhando mais dinheiro que eu nas redes sociais, né? É que eu ganho também com merchan e essas coisas, mas da monetização em si... eu que sou o primo pobre e o cara tá ganhando mais dinheiro que eu na rede social dele, né? Então acho que tem a ver com a nossa inteligência de saber gerar dinheiro. Duda, né? as pessoas têm uma dúvida sobre existe dívida boa? Tá. Ou toda dívida é ruim? Enfim. Boa. Existe dívida boa, só que a dívida boa é aquela dívida... Porque o crédito tá muito fácil hoje em dia. né? Se a pessoa tem um bom nome, ela consegue ali pegar um bom dinheiro, só que se ela usar, por exemplo, só para consumir, né, e não para multiplicar. Esse que é o ponto. Quando você faz uma dívida que vai te gerar um benefício maior do que o valor da dívida, aí é interessante. Vou dar um exemplo bem simples. Duda, você acha que vale a pena eu não tenho carro, eu alugar um carro para fazer Uber? Vale? Você vai pagar uma coisa, é uma dívida. Sim. Só que você vai pagar ali R$ 2.000 de aluguel. Tem Uber hoje que ganha 6, 7, 8 mil. Você vai ter 5 mil a mais, você vai ganhar 7 mil, paga os 2 e sobra 5. Então foi uma dívida inteligente. Outro exemplo, eu sou muito a favor de comprar casa própria. E raramente uma pessoa consegue pagar à vista uma casa. Então esse é o tipo de dívida que você está fazendo por algo que vai virar seu patrimônio e que vai valorizar muito mais do que o valor que você está pagando. Então eu evito ao máximo fazer dívida, porque é uma orientação bíblica.
Mas em alguns casos ela pode ser interessante, só tem que tomar cuidado que muita gente se afunda nisso. E o problema é que muita gente se endivida para comprar coisa de consumo, como você falou. Eu vou me endividar para comprar um celular. Tá, o teu celular é uma ferramenta de trabalho que vai te gerar dinheiro? Não. Ele é só um celular que eu gosto porque é chique e daqui a 2 anos vai ser obsoleto. Aí já pode não ser uma dívida interessante. Entendi. Né? Agora, financiar roupa ou qualquer coisa, parcelar roupa, eu acho meio complicado. Você não faz dívidas? Não faço. Não faço nenhuma. E eu vou falar, pastor. Mas nem um financiamento assim para comprar uma casa, para comprar um apartamento, uma coisa? Ou tu tenta hoje não... Eu tento não fazer nada. Eu já estou investindo em imóveis. Eu gosto de quanto eu consigo de desconto se eu pagar esse imóvel à vista. Esse terreno à vista. Entende? Porque eu sei que tem todo um cálculo, pastor. Aqui é uma fala meio polêmica da minha parte, tá? Que eu bato de frente com outros influenciadores em vários assuntos. Porque hoje está na moda, né? Tá. Em vez de comprar uma casa, é melhor alugar. Né? Sim, esse é um dos que eu bato de frente. Só que tem um detalhe importante aí. Se a pessoa já tem filhos, por exemplo, a casa ela não é só um patrimônio. A casa é uma memória. Uma memória para os filhos. Né? Eu acho que tu também pagar algo que tu vai desfrutar. Né? E uma coisa que eu sempre tenho para mim é o seguinte: quando tu aluga o que é dos outros, se tu quiser fazer qualquer investimento ali, tu vai perder. E aquilo ali nunca vai ser teu. Fica pro cara. Eu sei que a dívida também é do banco. Né? A casa vai ser do banco enquanto não pagar ela, né? Não quitar ela totalmente. Mas mesmo assim é um pouco tua, né? Sim. E você tem o prazer de saber que você está pagando por algo que vai ser teu. Sim. Né? E aí, pensando no meu público, isso é mais importante ainda, porque quando você tem uma renda familiar de até 12 mil, você entra num programa do governo chamado Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo criado há 20 anos aí. O juro é mais baixo. Que é bem mais baixo. Então, o pobre, e nem é tão pobre, né? 12 mil até que é uma renda boa. Eu ganhava 3, né? Antes de ter meu canal. Quando você tem uma renda menor, a parcela do financiamento da casa que você está pagando e que vai ser tua é mais baixa do que o valor do aluguel. Eu dou como exemplo o apartamento que eu moro. Eu financiei. Hoje, graças a Deus, já está quitado. Eu pagava 1.300 na parcela e todo mês ela caía uma merrequinha. 1.298, 1.297,40, ela ia caindo. Quem alugava lá pagava 1.700. E todo ano, dá-lhe reajuste de 10%, 15%, às vezes até 20%, dependendo do estado que ele está, Florianópolis, Goiânia, foi mais de 20% de reajuste. Então, e hoje não encontra praticamente um apartamento para alugar por menos de R$1.000, né? Sim, não, tá caro, tá tudo caro. E aí você tem esse prazer de você estar pagando por algo que vai ser teu. Então, por exemplo, no meu apartamento, eu tive que pagar a taxa de evolução de obra, eu tive que pagar o valor da entrada, eu tive que pagar o financiamento. Só que hoje eu posso vender ele, o último dado que deu foi lá que está na faixa de 480. Eu recupero todo o dinheiro que eu gastei e ainda tenho um lucro de mais de 100 mil. Entende? Então, isso foi uma dívida boa, né? Só que eu tomo cuidado com essa normalização da dívida, e aí que eu falo que é um ponto que eu... Não é nem que eu bato de frente, mas que eu tenho uma opinião diferente. Eu evito a todo custo fazer dívida. E é importante, o que é a dívida? Dívida é tudo aquilo que eu compro e ainda não quitei. Então, por exemplo, vamos falar do cartão de crédito. O cartão de crédito é um problema? É. Hoje, de cada 100 endividados, 89 é por causa do cartão de crédito. Então, o pessoal vai falar, o cartão de crédito é bom, é só saber usar. Parece que ninguém está sabendo usar, porque cada vez aumenta esse índice, né? Então, ele é uma ferramenta interessante, tem benefícios, tem vantagens, mas só é bom na mão de quem tem educação financeira e autocontrole. Se você não tem, você vai se lascar por causa dele, é fato, né? E aí, o cartão de crédito, você... Por exemplo, eu uso o cartão de crédito para tudo. Tudo eu pago com cartão. Mas o parcelamento que eu não gosto. Porque é o parcelamento que faz aquele negócio de a gente comprar uma coisa, outra, e quando você vai ver, vem uma fatura de R$2.000. Em 2024, a fatura média do cartão de crédito do brasileiro era R$1.400 por mês. O salário mínimo era R$1.400.
Então, como é que a média do cartão é o preço do salário mínimo inteiro? Então a pessoa estava sempre endividada. Sim, ela trabalha para pagar a fatura. Só que aí ela vai fazer o quê? Ela tem que comer. Ela vai começar a pagar o mínimo. Aí esquece. Pastor, eu acho que não tem desgraça maior na vida do ser humano do que você começar a pagar o mínimo do teu cartão de crédito. Vai virar uma bola de neve absurda. Tem uma reportagem que eu vi esses dias de uma mulher que ela estava devendo R$ 5.000 em 2021. E ela começou a pagar só o mínimo. Em 2024, a dívida dela já estava em R$ 968 mil. Meu Deus! Tá no Google. Pode procurar aí que você acha no Google, no G1, na Exame. É absurdo os juros do cartão de crédito. E é isso que o banco quer. Ele vai te oferecer um monte. Olha que cartão bonito. Olha, a gente aumentou teu limite, hein? Você é gente boa, eu gostei de você, eu vou aumentar teu limite. Por quê? Porque ele sabe que você vai fazer burrice e o banco vai ter lucros de 40 bilhões, como foi o lucro do Itaú no ano passado, com base nos erros da população que não tem educação financeira. Então, eu não gosto de parcelar, a não ser alguma coisa que seja, por exemplo, né? Eu falo. Tem situações que você vai ter que parcelar. Tem situação que você vai se endividar. Covid, perdi tudo, fui mandado embora, tenho que comprar o leite das crianças. O problema é a normalização da dívida, que é algo que a Bíblia não nos instrui. A Bíblia vai falar que aquele que toma emprestado se torna escravo de quem empresta. A Bíblia vai falar, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Então, num mundo como esse, que parece que é vantajoso parcelar, eu ainda prefiro o conselho da Bíblia, entende? E eu sou apedrejado por causa disso, porque tem muita gente que vai falar, você é burro, Duda, você não entende, o dinheiro de amanhã vale mais que o dinheiro de hoje, é melhor você, porque todo mundo fala, se não tem desconto à vista, eu parcelo. Eu falo, se não tem desconto à vista, eu pago à vista do mesmo jeito que eu não quero dever nada pra ninguém, tanto que hoje eu não tenho dívida nenhuma. Então se tudo der errado e eu morrer, sei lá, ou acontecer alguma desgraça, amanhã, trabalhando como Uber, eu consigo viver tranquilo, entende? Então eu não gero custo. E aí é um ponto que eu acho interessante, até para quem é mais rico aqui. Teve um podcast que eu fui, que perguntaram, né? Já teve vários podcasts que eu fui, que me falaram assim, Duda, qual que é o seu custo de vida? Aí eu falei, o meu custo mensal é na faixa de 5 mil. Aí eu falei, pô, Duda, você tá brincando, cara. Você é rico, velho. Você tem canal, você tem produtora, você é patrocinado pela Binance, um monte de coisa. Você gasta 5 mil? Não, peraí. Você perguntou qual que é o meu custo, não quanto eu gasto. Sim. E eu gosto de fazer essa diferença. Eu gasto muito mais do que 5 mil. Eu faço viagens com a minha esposa. Sim. Mas como eu não parcelo, aquilo não se transforma em um custo. Entendi. Então o meu custo hoje, a gente não tem filho. Um custo fixo. É fixo. Entendi. Meu apartamento tá quitado. Meu carro tá quitado. Eu vou ter gasto com o quê? Planos de saúde, que é na faixa de uns 2 mil, um plano água, muito luz, bom que condomínio. A gente tem. Água, luz, condomínio, né? Aí agora eu tô tendo o gasto de construir a minha casa, mas por mais que ele seja um gasto, também não é um custo. Que se der ruim, eu falo, mano, dá uma pausa aí que depois a gente continua, né? O problema do médico é que ele transforma tudo num custo. E aí ele chega e fala, Duda, eu ganho 30, mas o meu custo mensal é 40. Caramba, filho, se esforce em não ficar fazendo dívida para que o seu gasto mensal não se transforme num custo. Você quer ir viajar para as Ilhas Maldivas? Vai com Deus, filho. Só que se você ficar parcelando toda a viagem que você faz, vai chegar uma hora que, aumentou para 12 mil. Imagina uma parcela de 1.000, mais uma parcela de 500. Mais o BMW, que é 15. Vai aumentando a... Sim, e aí por que eu gosto dessa estratégia, pastor? Para mim é extremamente prazeroso, porque eu posso gastar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil no mês. No mês seguinte, 5 mil é o que eu tenho que pagar. Todo esse gasto aqui que eu tive, sei lá, esses dias eu fui para Ibiza com a minha esposa, já fomos para Dubai. Hoje eu tenho o prazer de pagar à vista viagens mais chiques. Mas esse sempre foi o meu raciocínio, mesmo antes quando eu era pobre. Eu vou pagar à vista essa viagem, porque eu quero, quando eu voltar, que eu não tenha que continuar pagando um negócio que eu já usufruí, né? Então, eu acho legal a ideia de você gastar, mas toma cuidado com o parcelamento, porque ele pode aumentar o seu custo, de forma que mesmo ganhando 20, 30, 40 mil, o seu custo ser mais alto do que os 40 mil que você ganha, que é o erro dos jogadores de futebol, dos atores da Globo, de tanta gente que faz errado, né? E o problema, então, é o quê? O parcelamento. Então, pessoal, por exemplo, o banco vai fazer estratégia... Um parcelamento com juro. Aí pior ainda, Com juro é pior ainda. Mas Sabe mesmo por quê, que não tenha, eu evito. Olha o que acontece. Tem muito negócio, né?
Inclusive, tem amigos meus aí que andam fazendo muito negócio. Como as pessoas não querem pagar um juro exorbitante hoje, pegando do banco, Uhum. a pessoa tem uma casa aqui para comprar. Ela tem 100 mil para dar de entrada, Uhum. né? Mas ela não quer pegar no banco porque ela não quer pagar aquele juro. Aham. Então, o que que alguns negócios estão acontecendo assim hoje? A pessoa dá aquele 100 mil de entrada e ela deve, por exemplo, mais 300 mil daquela casa, ela parcela os Uhum. 200 Uhum. que falta, ela parcela ali pagando ali pelo IPCA, pelo Aham. IGPM. E o investimento rende mais do que o juro do financiamento, né? Entende? Sim. Isso é dívida para ti? Então, Um dívida é... parcelamento direto, por exemplo, com um proprietário. Tu tá Sim. comprando dele um carro, tá comprando uma casa, ou tá comprando Aham. qualquer outra coisa, né? É dívida pelo dicionário. Eu estou devendo várias parcelas. Só que a gente vai ter a dívida adimplente e a inadimplente. Adimplente é quando eu tenho a minha dívida e estou pagando certinho. Inadimplente é quando eu tenho uma dívida e não estou conseguindo pagar e tá osso. Ah, estou me lascando mesmo, vou dar um migué aqui e não vou pagar. Inadimplente. Então, é uma dívida. Mas aí entra na dívida boa, dívida ruim. E entra o cuidado para você não começar a virar um viciado em ficar devendo tudo. Principalmente quando se trata de imóveis e terrenos e coisas imobiliárias, são valores altos. Até, quer ver, vou dar um exemplo. Por isso que eu falo, eu gosto de falar do parcelamento como uma exceção, não uma normalidade. Se o pobre tem 400 mil, ele me pergunta, Duda, você acha que vale a pena eu pagar à vista essa casa? Hoje não. Financeiramente falando, não. Porque o pobre ele vai ter juros de 7% ao ano. O investimento está rendendo 15%. Então vale muito mais a pena ele deixar. Só que o problema é a normalização da dívida. Eu vou parcelar a coxinha, eu vou parcelar a placa, eu vou parcelar o teu livro e vou parcelar o teu celular. Depois chega a fatura, você aumentou o teu custo, não consegue bancar e entra num ciclo da desgraça que eu chamo, que é, cara, você só vai se afundando cada vez mais e não consegue sair. Então, em alguns casos... Porque a pessoa às vezes pega o costume, né? Sim, aí vira vício, né? Ah, parcela, porque aí dá pouquinho, dá R$9. Só que ele vai fazer isso 39 vezes. E aí os R$9 vai virar 1.000, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, em alguns casos, o parcelamento é interessante, principalmente para quem já tem mais dinheiro. Só que eu falo, cuidado. A orientação bíblica é evite fazer dívida. Porque tem muito mais gente que está lascada por fazer dívida do que gente que está se beneficiando por fazer dívida. Então, a gente tem que ter uma sabedoria, um cuidado, uma educação, organização e autocontrole financeiro para saber fazer isso. Porque, por exemplo, o meu financiamento do meu apartamento, eu tive que financiar, eu não tinha 259 mil para pagar à vista, né? Então, como eu tenho ainda essa ideia de preferir até coisas caras não parcelar, eu tento barganhar o máximo de desconto possível para que me compense. Então, eu já consegui comprar terreno, por exemplo, que estava custando 300 mil e chorando à vista, o cara fez por 200. Eu economizei 100 mil. Ah, Duda, mas você poderia ter deixado investido? Sim, mas, pô, eu economizei pra caramba aqui. Então, só acho que a pessoa tem que tomar cuidado, porque nem tudo você pode usar aquela frase, se não tiver desconto à vista, eu parcelo. Tá, mas como é que tá a tua vida financeira? Isso vale para rico, também tem rico lascado, não é Não, e só outra de coisa que a pobre, gente né? tem que ver é a questão assim do tempo, né? Uhum. Porque hoje, por exemplo, nessa inflação que tá, o dólar tá oscilando. É guerra lá no Oriente Médio, Uhum. né? Faz uma dívida muito longa, por exemplo, de 4, 5 anos, tu nunca sabe, né? O que pode... Se tu tiver com as dívidas pagas, aliás, não tiver devendo nada para ninguém, ainda tu pensa, não, mas se der tudo errado, como tu disse, trabalho de Uber, né? Sim. Porque não tenho dívida. Agora, tu imagina a pessoa, por exemplo, que ela não pensa que ela pode perder o emprego, ela não pensa que ela pode ter um prejuízo no negócio dela e, de repente, né, ela tem que gastar a emergência dela. Como é que ela vai fazer uma dívida, por exemplo, de 5, 10, de 20 anos para frente? Sim, imprevistos acontecem, Imprevistos acontecem. Isso é um ponto importante, quer ver? Um exemplo, carro por assinatura. Esses dias me mandaram uma mensagem, Duda, o que você acha de carro por assinatura? Cara, depende de quanto você ganha, porque o carro por assinatura... Assim, eu sou a favor de que você nunca gaste mais do que 1/3 do teu salário com carro. Então, assim,
Se você vai pegar um carro por assinatura, você vai pagar aí minimamente 2.000 num carro básico. Contando a gasolina, você vai botar aí mais uns 700. 2.700. Valor de uma parcela. Né? É. Você tem que, cara, pelo menos ganhar 8.000 para você pra chegar no limite, que é 1/3 do salário, que eu já acho muito. Então, assim, pro cara que ganha 5, 4, a conta não bate de jeito nenhum. E aí, quando você vai ver essas propagandas de carro de aluguel, eles falam assim: olha só esse carro de aluguel, você paga apenas R$ 1.800. Aí, quando você vai ver, é pro plano de 4 anos, que aí entra nisso que você está falando, e com uma franquia que você pode andar até 1.000 quilômetros por mês. Se passar de 1.000 quilômetros, você tem que pagar taxa. Aí quando você vai aumentar lá, não, 4 anos é muito, meu Deus, eu não sei se eu vou estar trabalhando, muita coisa pode acontecer em 4 anos. Deixa eu diminuir aqui para um período de 2 anos, o valor já sobe pra caramba. Já sobe. E quando você aumenta a quilometragem, também já sobe pra caramba. Então, tudo é de se pensar, né? E é sempre bom a gente ter uma boa reserva financeira, porque se você de repente quer financiar um carro em 36, 48, 72 vezes, você não sabe se o dia de amanhã, né, você vai ter esse dinheiro ou não. Então, eu ainda prefiro você evitar ao máximo o parcelamento, evita a dívida. Duda, mas é para comprar minha casa. Tá bom, mas só não normaliza, porque a Bíblia nos instrui a não normalizar dever nada para os outros. E lá quando ele fala assim, não deva nada a ninguém, não tem um parênteses, exceto a Casas Bahia, exceto o seu tio, exceto a tia da cantina da igreja. Não tem, não deva nada para ninguém. É não ser o amor, né? É não ser o amor. Então, eu prefiro me guiar dessa forma, porque às vezes a paz de não dever nada me vale mais do que otimizar um pouco a minha rentabilidade, entende? Mas tem casos que vale, financeiramente tem vários casos que valem, mas eu ainda muitas vezes prefiro a paz de não dever nada para ninguém. Entendi. Mas aí que eu falo, é um ponto que para mim é importante, para o meu público mais pobre é importante. Agora, quando você está falando com gente multimilionária, aí a história muda um pouco, principalmente nos cálculos financeiros, porque o cara está investindo num lugar que paga pra caramba, uma rentabilidade muito boa, aí vale. Mas eu ainda fico com a dica da Bíblia, né? Cuidado com esse negócio de dívida. Tem muita gente que se lasca por causa disso. E outra coisa, quais os hábitos financeiros realmente mudam a vida de alguém? Porque eu vi uma explicação num vídeo teu, onde tu usou a torneira ali, né? né? Abre a torneira, fecha o ralo. Isso. Essa é boa. Eu aprendi essa dica com o Ricardo, do canal Não Minta Pra Mim, inclusive. Cara, dicas que tem a ver com comportamento. Primeira coisa que eu vou falar. A coisa mais importante para você que quer mudar de vida é você começar a estudar sobre educação financeira. Por quê? Porque quando você estuda sobre educação financeira, você começa a mudar os seus comportamentos. Vou dar um exemplo que aconteceu esses dias. Eu e a minha esposa, a gente estava indo para um casamento no interior. Aí a gente estava dirigindo, eu estava dirigindo, minha esposa no banco do lado. Aí a minha esposa falou, você não acredita no que uma amiga minha fez. Eu falei, o quê? Ela estava devendo e ela não estava conseguindo pagar e estava pagando o mínimo. Aí ela pegou um outro cartão de crédito para usar o dinheiro do outro cartão para pagar o do outro. E aí começou a dever o outro. E hoje ela está com 4 cartões de crédito estourado. Eu falei, meu Deus, sério, que loucura, caramba, né? Terrível. Aí continuamos dirigindo. Aí eu lembrei de um amigo meu e falei, e um amigo meu que financiou um apartamento. Aí aconteceu bem isso aí. Ele começou a ganhar menos e não estava mais conseguindo pagar a parcela. Aí ele fez um consórcio para tentar dar o lance com o fundo de garantia dele, ser contemplado para pagar o financiamento. Só que aí o fundo de garantia dele não foi suficiente e agora ele não consegue pagar nem o financiamento nem o consórcio. Aí eu estava dirigindo, eu comecei a pensar, né? Falei para minha esposa, amor, você já reparou que se a gente não tivesse estudando sobre educação financeira, é provável que a gente nem repararia nesses erros das outras pessoas. Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler um livro sobre finanças, a gente começa a ser confrontado com hábitos errados que a gente tem desde sempre e que se a gente não parar e não eliminar, a gente vai continuar patinando. É que, sabe, eu entendo uma coisa, né, do que acontece com a maioria das pessoas. A pessoa ganha pouco. E às vezes ela pensa da seguinte maneira, para mim adquirir uma coisinha, eu vou ter que parcelar.
Uhum. Ela pensa assim, porque às vezes eu pelo menos vim do interior, né? Então, lá no interior a gente via isso muito. Então, vai comprar uma geladeira, não tem o dinheiro à vista. Uhum. Parcela. Uhum. 10, 12 vezes, paga 2 geladeiras. Vai comprar uma televisão, ou, por exemplo, uma coisa que queima em casa, né? O fogão estraga. Uhum. E às vezes o conserto é quase o valor É. do fogão. Daí a pessoa pensa assim, puxa, eu não tenho dinheiro para comprar. Ela vai lá, porque o crédito ele é muito fácil, né? E às vezes a pessoa se vê numa situação, né? Eu digo, eu acho que as pessoas tinham que ganhar mais. Uhum. Né? É o que eu acho, né? Sim. Porque tudo é muito caro, tudo inflaciona, tudo muda. É absurdo, E se tu pegar o salário e a inflação, são coisas bem diferentes. A inflação é 7, 8 e o salário é 2% de dissídio. Entende? É. Só que chega um momento assim que a pessoa não tem. Uhum. E a maioria das pessoas não tem reserva de emergência. É. Grande parte das pessoas, elas têm para viver no mês. Uhum. Elas têm para sobreviver, né? Sim, sim. Não, e isso é verdade. A gente aqui, eu vou até te mostrar um negócio que eu baixei, que eu gerei no ChatGPT, que é interessante, que tem a ver com isso. Como a gente paga caro pra caramba nas coisas por causa do imposto que está embutido em tudo, Sim. né? O pessoal pensa, poxa, a gente paga imposto que é deduzido lá no meu olerite. Não, tem esse imposto. Só que tem um imposto em cima de tudo que a gente compra. E é ridículo. Aí eu falei pro ChatGPT assim. O ChatGPT é um negócio incrível, né? Meu Deus do céu, cada dia eu me surpreendo mais. Eu falei assim pro ChatGPT. Chat, bom dia. Primeiro que eu sou educado, que eu tenho medo de um dia perder a amizade. Muito obrigado, meu querido. Você é demais. Eu sempre elogio. Aí eu passei assim, olá, chat. Você pode me fazer uma pesquisa que eu quero fazer um post no meu canal sobre isso? Eu quero que você veja o valor do iPhone 17 de Pro Max em 15 países diferentes, quanto que é o salário mínimo em cada um desses países e quantos dias de trabalho equivale, ganhando o salário mínimo, para a pessoa poder comprar um iPhone. Aí saiu aqui, né? Não, ele já dá imagem prontinha, sabe? Um negócio incrível, Tudo pronto. Né? É. Ó, na Suíça, a pessoa que ganha um salário mínimo, com 6 dias de trabalho, ela já compra o iPhone. Luxemburgo, a pessoa pobre de lá, Sim. que ganha um salário mínimo, 12 dias ela compra esse iPhone. Estados Unidos, 22 dias. Aí tem vários aqui. Aí em último, Brasil. A pessoa que ganha um salário mínimo tem que trabalhar 170 dias para comprar o iPhone. Ou seja, na Suíça, o pobre de lá Quase com meio 6 ano. dias. Aqui 6 meses para comprar o iPhone. Então, a gente ganha pouco aqui. A média salarial do brasileiro é pouco, principalmente pensando em alimentação. Por isso que Alimentação tem que ter a não tem renda como extra, fugir. né? Você tem que otimizar o negócio, né? Então, o comportamento, você precisa, primeiro, andar com pessoas que tenham comportamentos bons, e aí é importante você andar e seguir gente inteligente, Sim. né? E o que eu vejo muito, pastor, pessoas que gastam dinheiro com ostentação. Sim. Tipo, é o pobre que ele... Tudo bem eu ser pobre, mas pelo menos eu tenho que parecer rico. Vai ser pobre até morrer, né? Então, esse tipo de mentalidade, a pessoa não ter reserva de emergência, é um passo para ela entrar na desgraça financeira, porque quando você não tem reserva de emergência, que é um dinheiro para emergência, quando vier a emergência, você vai se endividar. E se você já está endividado, você vai se endividar mais ainda e vai entrar num ciclo terrível. Então, tem alguns livros que eu gosto muito. Tem um autor, eu não sei se você gosta de ler livro de finanças, mas esse autor é muito bom, pastor. Como é que é o nome? Morgan Housel. Ele tem 3 livros. Tudo que ele escreve eu acho incrível. E ele é um cara famosão nos Estados Unidos, né? Ele tem um livro chamado A Psicologia Financeira. Depois ele tem um outro chamado O Mesmo de Sempre. E o último que ele lançou esse ano chama A Arte de Gastar Dinheiro. É muito bom, meu. E ele fala muito sobre comportamento. Como a gente gasta dinheiro. E ele faz uma análise pensando também nos caras bilionários que tem nos Estados Unidos e tal, né? E um erro que é sempre comum é esse, de você gastar dinheiro para impressionar os outros. Né? E tem várias frases, né? Ele fala, por exemplo, lá, a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém está vendo.
né? E aqui no Brasil é o contrário. A verdadeira fortuna é aquilo que estão vendo. Olha minha roupa, olha meu carro, né? Tá até vendo com um cara que fala sobre antropologia e tal, ele fala, né? Por que que o pobre gosta tanto de gastar com carro e não se importa com a casa? Porque o carro dele todo mundo vê. A casa ninguém vê, porque ele nunca chama ninguém pra ir na casa. Então, eu moro num barraco velho, só bagaço. Mas tudo bem, ninguém vai lá, eu não vou chamar. Mas o meu carro, eu vou baixar o vidro e desfilar na rua com o carro. As pessoas querem ser vistas com coisas caras. Então, isso é um problema grave que aprisiona muita gente à pobreza. O gastar, o comprar por impulsividade, o comprar coisas que você não precisa o tempo todo. Então, por exemplo, o marketing. Qual que é o objetivo do marketing? É tentar convencer a gente de que a gente precisa de algo que a gente não precisa. Né? Esses dias eu estava em casa e eu recebi um e-mail lá do Banco Inter. Esses dias, faz uns 2 meses, acho. Entre para nossa fila de espera e seja um dos primeiros a comprar o S26 Ultra da Samsung. Clique aqui agora. Se é uma pessoa emocionada, ela vai clicar na hora, sem nem pensar, eu preciso de um S26 Ultra ou o meu celular tá bom, né? Então, essa impulsividade, esse autocontrole que a pessoa precisa ter para pensar, é uma necessidade ou é só um desejo? E se é um desejo que vale a pena? É só uma pressão social para que eu tenha isso para ser mais bem visto pelos Porque outros? a sociedade está muito consumista, né? Muito, muito. Extremamente, né? Sim. E aí é engraçado, tem um livro que eu gosto muito chamado O Almanaque de Naval Ravikant. É de graça esse livro, inclusive, em PDF. O autor libera de graça. Ele fala uma frase assim: viver tentando atender às expectativas da sociedade é a verdadeira inimiga da paz de espírito. E ele é um cara super rico. Foi um dos fundadores, criador do Uber, investiu em um monte de empresa no começo lá. E ele fala: se você fica sempre se preocupando em atender às expectativas da sociedade sobre como você tem que gastar o seu dinheiro, você nunca vai ter paz dentro do seu coração, né? Então, são alguns cuidados. Só que aí eu volto a dizer, a gente precisa ler livros, a gente precisa ver podcasts sobre especialistas em finanças comportamentais, para a gente aprender a não errar, porque assim, o brasileiro ganha pouco? Ganha. Só que eu conheço muita gente que ganha 4 mil que não tem dívida. E gente que ganha 8 que tem. Então você vê que nem tudo o problema é o salário. É muitas vezes o comportamento errado, né? O pessoal vai falar que nem sempre o problema é o quanto você ganha. O problema é o quanto você gasta, né? Claro que quem ganha pouco, o problema é o que ganha pouco mesmo. Aí tem que fazer uma renda extra, né? Tem um vídeo teu que tu falou um negócio interessante. 5 mil reais pode mudar a vida de uma pessoa? Eu achei muito interessante o conteúdo. E esse vídeo também foi legal, porque foi assim. Lembra que eu falei? Como o meu canal é para pobre, eu gosto de baixar a régua. Sim. Vamos entrar na realidade do pobre aqui, que né? a pessoa só pensa que 1 milhão que vai resolver a vida dela, né? Aí quando falou 5 mil, eu pensei, 5 mil? E na época que eu lancei esse vídeo, tava uma onda que várias pessoas fizeram vídeos, assim, veja como juntar 100 mil vai mudar a tua vida. Pô, é óbvio, 100 mil, caramba, 100 mil muda mesmo, né? Então, só que eu falei, 100 mil pro pobre, o cara vai demorar anos para juntar 100 mil. Então eu falei, deixa eu baixar a régua, e foi por causa de uma experiência que eu tive no Rio de Janeiro. Eu tava num evento lá no shopping, de autógrafo do meu livro, aí tinha uma fila. É esse aqui? Esse aí mesmo. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o livro dele, ó. É esse aí. Deixe de ser pobre. Isso. Eduardo Feldberg. É o próprio. Aí, livro aí que pode adquirir no site, né? Pode, tem em todo lugar. Tem no Mercado Livre, tem no meu link da bio, tem na Amazon, na Shopee, Magazine. Todo lugar vende livrarias físicas também, né? E agora eu lancei uma versão econômica que é mais barata que esse ainda, R$18, para ajudar quem tem menos dinheiro, né? Aí, lá nesse evento, chegou uma mulher na fila. Eu autografei o livro dela, ela falou, Duda, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu sou empregada doméstica. Olha isso que legal. Ela abriu a conta lá do extrato dela, tinha R$5.800, um negócio assim. Ela falou, Duda, eu nunca tive tanto dinheiro na minha vida, obrigado. E aí eu fiz o vídeo por quê? Porque quando você junta 5 mil, vão acontecer algumas coisas. Primeiro, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro.
E não pensando em ganância, essa avareza. É prazeroso ter dinheiro porque você vive mais em paz, né? Tipo, a própria Bíblia fala: o sábio tem sempre comida e dinheiro reservado em sua casa, mas o tolo gasta tudo que ganha, assim, tudo que recebe assim que ganha, né? Então, é prazeroso ter dinheiro porque ele nos gera paz emocional, gera tranquilidade, equilíbrio emocional. Tipo, cara, se der ruim, eu tenho meu pé de meia. E isso é prazeroso. Então, primeiro, você vai descobrir como é bom ter dinheiro. E muitas vezes, como o caso dessa mulher, que era uma senhora, ela nunca tinha experimentado esse prazer de ter 5 mil, né? Segunda coisa, quando você junta 5 mil, exigiu esforço para você juntar isso. E tudo que exige esforço, a gente valoriza mais. Então, quando você fica ali por, sei lá quanto tempo que ela demorou, 6 meses, 1 ano para juntar, ela vai pensar 2 vezes Antes de gastar. antes de torrar ele. Pô, demorei 1 ano para juntar isso aqui, eu vou comprar um celular de 5 mil e vou tirar tudo agora, né? Então ela já começa a repensar as prioridades dela, porque ela não quer perder esse prazer que é ter dinheiro, né? Terceira coisa, hoje, se você tiver 5 mil reais numa caixinha, num cofrinho desses bancos digitais, ou até de bancão, caixinha, cofrinho do Itaú, por exemplo, vai pingar mais ou menos 50 reais por mês de renda passiva. Então, a pessoa já começa a perceber, caramba, é isso que os ricos falam, então, quando eles dizem que a gente está fazendo dinheiro trabalhar para mim. Se eu tenho 5 mil e está me pingando 50 reais, se eu juntar 10, vai pingar 100. Se eu juntar 50 mil, vai me pingar 500. Se um dia eu conseguir ter 100 mil, vai pingar R$ 1.000 todo mês sem eu ter que fazer nada. É o exemplo, por exemplo, da diarista investidora. Tem uma amiga nossa que é diarista investidora. Ela é diarista e começou a investir, sendo diarista. E não menosprezando, mas a gente sabe que não é uma profissão que paga 20 mil, é uma profissão que tem um ganho mais baixo. E ela foi lá no meu programa e ela falou, Duda, hoje eu já consegui juntar uma graninha, o que me gera de renda passiva, né, o que pinga na minha conta por causa do meu investimento, equivale a 1 dia de trabalho meu. Então, hoje, eu tenho ali R$ 200 pingando todo mês, e isso equivale a 1 dia de limpeza, que é o que eu tenho que trabalhar uma casa inteira para ganhar. Eu estou ganhando o valor de uma diária sem ter que fazer nada, né? Então você vê que isso é algo que é uma questão de mentalidade. A pessoa vai entendendo o que é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. O Warren Buffett, que é considerado o maior investidor, né, do mundo, o cara tem R$ 1 trilhão de dinheiro investido, né, o equivalente em reais. Ele tem uma frase que é assim: se você não começar a fazer o teu dinheiro trabalhar por você, você vai ter que trabalhar pelo dinheiro até morrer. Então, o que é fazer o dinheiro trabalhar por mim? É quando eu começo a investir, e vai ter uma hora que aquele tanto de dinheiro que eu tenho vai começar a fazer pingar dinheiro para mim todo mês. Então, vamos usar um exemplo um pouco mais alto, que não é nível milionário, mas também não é tão básico. 500 mil. Se você hoje conseguir juntar R$ 500 mil e investir num investimento tranquilo, básico desses aí, que eu tô falando, R$ 5 mil por mês vai pingar na tua conta. Isso já é um passo para você alcançar a famosa independência financeira, que é quando você tem tanto dinheiro e tanto patrimônio que você não precisa mais trabalhar e consegue viver só com o dinheiro do seu patrimônio. Então, um cara que, o cara tem 1 milhão, ele vai ganhar 10 mil por mês. Um cara que tem 100 mil vai ganhar 1.000. É só você dividir por 100. É o tanto que vai te render mais ou menos hoje. E isso é coisa que a gente, infelizmente, não aprendeu na escola. E é possível. É. Você vê, outro texto da Bíblia, né? Provérbios, acho que é 13:11 ou 11:13, fala assim: aquele que junta aos poucos, certamente enriquecerá. E eu gosto porque a Bíblia já está pensando no pobre. Ela não fala, aquele que junta 5 mil por mês vai... Não, junta aos poucos. E é de pouco em pouco mesmo, né? Você vai botando ali R$ 50, depois 100, depois você começa a se empolgar e começa a ter esse prazer de ganhar dinheiro, começa a ver que do 0 até os 5 mil demora mais do que dos 5 aos 10, porque quanto mais dinheiro você tem, mais rápido ele se multiplica por causa dos juros compostos, né? Então, você começa e vê e pensa, caramba, mano, se alguém tivesse me explicado isso há 20 anos, hoje eu já estaria rico,
Mesmo sendo pobre, juntando pouquinho em pouquinho, né? Então, é algo... Quer ver um exemplo que eu dou? Se você investir, vamos pegar um valor aí que para qualquer pessoa que faça uma renda extra é possível. Se você investir R$ 500 por mês e a cada ano você aumentar 10% desse valor, então a gente está em 2026, 500 em janeiro, 500 em fevereiro, 500 em dezembro. Mudou o ano, vou aumentar para 550. 550, 550, 550, 550, 550. Tá. Se você fizer isso por 10 anos, daqui a 10 anos, você vai ter colocado 100 mil, só que o teu saldo vai ser de 170. Aí você pensa, caramba, de onde que surgiu esses 70 mil aqui? Se eu fiz os cálculos aqui na calculadora, eu botei 100 mil, juros compostos. O investimento é um negócio que faz o seu dinheiro se multiplicar. Então, se você fizer isso daqui a 10 anos, você vai ter 170 mil, e esses 170 mil vão te gerar mais ou menos um salário mínimo de hoje, né? Pensando, né? R$ 1.600, R$ 1.700 por mês pingando na tua conta para complementar a tua renda. A pessoa nem imagina que juntando R$ 500 dá tudo isso, né? Não, e vai vendo. Se você continuar por mais 10 anos, fizer por 20... Mesmo raciocínio, começa com 500 e aumenta um pouquinho a cada ano. Daqui a 20 anos, você vai ter colocado 360 mil e o teu saldo vai ser de 970 mil. Quase 1 milhão. É, quase 1 milhão. Você ganhou 600 mil por causa dos juros compostos e esses quase 1 milhão vão te gerar R$ 10.000 por mês. E se você fizer por mais 10 anos, ou seja, se você fizer isso por 30 anos, lá na frente você vai ter colocado 1 milhão, teu saldo vai ser de 4 milhões e vai pingar 40 mil por mês na tua conta. E você vê, isso é algo que um pobre que faz renda extra consegue. Ah, Duda, mas lá na frente 4 milhões não vai ser o mesmo que hoje. Ah, tudo bem, você prefere ter 4 milhões e 40 mil pingando todo mês ou não ter nada daqui a 30 anos, né? E aí entra uma frase que eu até falo no meu livro, que é que daqui a 10 ou 20 anos você se orgulhe das escolhas que você fez hoje. Você tem a opção de daqui a 10 ou 20 anos ter 2 mil, 4 mil, 6 mil pingando na tua conta sem você ter que fazer nada. Ou você tem a opção de daqui a 10 ou 20 anos não ter nada, como hoje, porque você não escolhe investir, você escolhe gastar com bem de consumo o tempo todo, né? Duda, para nós encerrar, estamos indo agora para o encerramento. Você é uma pessoa que hoje, uma pessoa influente, né? Bem conhecida, milhões de inscritos no canal, e enfim. Como que você lida com os haters e com as críticas? Porque não é todo mundo que gosta Sim. da gente, né? Como é que tu lida com isso aí? Lida bem já com isso aí? Já teve dias que tu... Tá. Vou ser bem sincero, ainda é um desafio para mim. Eu tô há 5 anos, tá indo para 6 anos agora. Ainda é um desafio. Por quê? Primeiro que assim, a gente tem o pessoal que faz crítica positiva, edificante, né, e tal, né, crítica construtiva, e tem o hater, que é o cara que simplesmente te odeia e quer te xingar. Por mais que quando eu faço um vídeo eu tenha 100 elogios, aquela crítica chata me atrai mais a atenção. Então, ainda é bem menos do que era antes. Antes eu ficava mal. Eu ficava tomando banho, sabe? Pensando naquela crítica o tempo todo, né? Pensando não só na crítica, mas na crítica que não faz sentido. Porque o cara não sabe nada da minha vida. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, mais um playboyzinho que ganhou dinheiro vendendo curso. Primeiro, que eu nunca fui playboyzinho. Segundo, eu nunca vendi nenhum curso, né? Então, muitas vezes o cara não sabe nada da minha vida, mas porque ele viu em algum corte fora de contexto, ele já cria um padrão pra mim, né? Então, ainda tem alguns que são desafiadores. E uma coisa que me incomoda é a minha tendência de querer responder o hater em vez de responder quem me elogiou. Entende? E aí o que eu faço? Eu tenho lido bastante livros de provérbios e eu tenho lido também livros sobre estoicismo. Porque são livros que falam, cara, não perca paciência, não perca a tua paz com aquilo que não está sob o seu controle. Então, eu não vou mentir e falar que, não, eu não ligo. Não, às vezes me dói. E às vezes eu me irrito porque eu não respondo um monte de seguidor fiel, porque são muitas mensagens, mas eu dou atenção pro besta lá que tá querendo me tirar do sério, entende? Então, eu tenho aprendido também, né? Não é muito cristão isso que eu vou falar, né? Mas eu tenho aprendido que a pior coisa que você pode fazer com hater é ignorar.
né? Ignora aí que ele vai ficar doido de raiva, né? Então, é o melhor mesmo, porque eu não preciso ficar dando trela, né? Deixa ele lá falando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o cara que faz uma crítica que é real. E aí é importante, porque muitas vezes a crítica, ela produz muito mais efeito positivo do que elogio, né? Elogio, às vezes pode só inflar teu ego. Agora, crítica, às vezes pode ser ruim, né? Te incomoda, mas o tanto que eu já evoluí por causa de crítica é absurdo, né? Então a gente tem que estar aberto para isso, de falar, poxa, mas será que esse cara tem razão? Será que meus vídeos estão muito repetitivos? Né? Por exemplo, às vezes o pessoal critica porque eu tenho vídeos repetitivos. Só que, cara, meu canal ele cresce quase 100 mil seguidores por mês. Então, em 6 meses, tem 500 mil, 600 mil pessoas que não viram os vídeos antigos. Então, tem que refazer. Só que grava quantos vídeos por semana? Eu gravo 2 vídeos por semana no YouTube, às vezes 3, e Instagram, TikTok, aí é todo dia vários, né? Todo dia. Tem que fazer vários todo dia para movimentar as redes, né? Só que eu aprendo muito com as dicas. Uma coisa com as críticas, uma coisa que eu aprendo também é quando eu vou em evento, eu falo, pessoal, pode perguntar o que você quiser. Porque se eu não souber, eu vou falar que não sei, mas eu garanto, eu vou procurar saber, depois eu vou fazer um vídeo com a resposta. Que nesses dias eu tava num evento, eu fui palestrar no Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Aí eu falei, pode perguntar o que vocês quiserem, gente. Coisa extremamente absurda, assim, que se eu não souber, eu vou falar que não sei, né? Aí um cara perguntou lá, cara, qual que você acha que é o limite? Qual que é o máximo que eu posso investir no Tesouro Direto? Falei, caramba, véio, boa pergunta, mano. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Faz 2 anos, não lembro mais. Eu acho que é 1 milhão, mas eu vou confirmar. Eu vou confirmar. Aí quando cheguei em casa, eu fui lá, coloquei no Google, eu descobri, né, que o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, ele não tem limite de valor. Você pode ter 100 milhões, 200, meio bilhão você pode ter lá. Só que o valor por mês, no máximo, são 2 milhões. Aí eu falei, galera, ó, esses dias fizeram uma pergunta lá que eu não sabia essa resposta, ser bem sincero, então fui pesquisar e agora eu tô falando aqui, ó, o limite é 2 milhões por mês. Agora o teu saldo total você pode ter quanto quiser que não tem limite. Então, é bom você se abrir para perguntas que você não sabe, porque é isso que faz a gente evoluir. E aí uma outra dica legal do Warren Buffett, né, que tem 90 e poucos anos, esse dia eu li um livro dele, ele falou assim, eu tenho um desafio, todo dia eu tenho que aprender algo novo. E eu acho legal isso, porque, vamos lá, a gente tá gravando hoje aqui, perguntar para você que tá aí na tua casa, vamos lá. Não sei que dia que você tá vendo isso aí, mas vamos lá, abril de 2026. De abril de 2025 para abril de 2026, quanto você evoluiu em conhecimento? Quantos livros você leu? Quantos cursos você fez? Eu não estou perguntando quantos doramas você assistiu e nem quantos jogos do Corinthians. Não que seja errado, mas beleza. Agora, de evoluir em conhecimento, quanto que você evoluiu do último ano para cá? Muita gente vai falar, do nada. Eu não li nenhum livro, não assisti nenhum podcast relevante, não fiz nenhum curso. E ó que tá cheio de curso de graça hoje em dia na internet, para quem é mais pobre. Então eu gosto de ter esse desafio. E muitas vezes a crítica acaba me tirando da zona de conforto para que eu estude mais sobre assuntos que eu não conheço. Esses dias mesmo eu li um livro do Warren Buffett que me perguntaram sobre uma modalidade de investimento que, cara, eu não manjo nada. Sendo bem sério, por quê? Porque eu não invisto e não é para pobre, então não era a minha prioridade. Mas o cara me perguntou, eu falei, cara, eu vou começar a estudar sobre isso, né? Aí eu li o livro lá para aprender. Então, ajuda muito. Dá ouvido a essas críticas, né? Aconselho a ter pessoas inteligentes ao nosso lado que vão fazer com que a gente sempre queira evoluir. Ajuda a mudar, assim, né? E assim a gente tá em constante evolução até o céu, né? Duda, foi um prazer te receber aqui no podcast. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando. Tá. E também falasse pro pessoal como que eles podem te seguir nas redes sociais aí, olhando para essa câmera aqui. Tá bom, pessoal. Começando pelo final, né? Minhas redes sociais, então, Primo Pobre no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, eu tô como Eduardo Feldberg. Cuidado com perfis falsos, tá? Usando a minha foto. O meu perfil em todas as redes é aquele que tem aquele selo azul verificado, tá? Com um número alto de seguidores. Agora, uma dica que eu quero dar, eu acho que eu daria o seguinte, o meu canal é o maior canal de educação financeira para pobre, e o meu objetivo é tirar as pessoas da pobreza, ou seja, eu quero que as pessoas enriqueçam. Por que você tem que querer enriquecer?
E aí que eu acho importante. Eu acho que você tem que querer enriquecer por 3 motivos. Primeiro, qualidade de vida para você e para tua família. A Bíblia fala que poder comer, beber e desfrutar o que a gente conseguiu com o nosso trabalho é dom de Deus. Então você merece. Sim, merece. Você trabalhou, então você merece viajar, ir para Maceió, comer num restaurante legal. Qualidade de vida. Segunda coisa, independência financeira. Você tem que querer enriquecer para que você não dependa do dinheiro dos outros. Tá? Você não depende. Hoje, de cada 3 aposentados, 2 ganham um salário mínimo. É isso que você quer para o teu futuro? Não. Então, independência financeira. E o terceiro que eu quero focar é generosidade. Primeira frase. Generosidade não é coisa de rico. Generosidade é coisa de gente. Você e eu temos que ser generosos, independente do quanto a gente tem. Agora, se você começar a enriquecer, qual que é o desafio que eu quero te dar? Tenta equilibrar entre você ter cada vez mais qualidade de vida, mas cada vez você transbordar mais e ajudar pessoas. Então, para você que é pobre, para você que é classe média, para você que é super rico, cara, ajude, faça o bem. Ah, mas isso é função do governo. Cara, se o governo não está fazendo, eu vou fazer e eu vou poder ajudar quem eu puder, porque é sobre isso, né? Pensando em Bíblia, eu gosto de fazer aquela relação. João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo, ele deu o próprio filho. Caramba, o próprio filho, mano. Ninguém tá pedindo pra você dar teu filho. Ele deu já. Ele deu o próprio filho. Aí quando você vai para a primeira carta de João 3,16, fala assim, como é que você fala que ama o teu próximo se você vê ele passando fome, passando frio, passando necessidade e não faz nada? Percebe o contraste? Deus amou tanto que ele deu o filho. A gente fala que ama, mas malemar dá uma blusa. Tem 20 blusas no armário lá que nem usa e não quer doar. Tem dinheiro e não quer doar uma cesta básica, não quer cavar um poço, não quer ajudar uma família que está precisando de uma cesta básica. Então, fica com esse desafio. O meu desejo maior é que você enriqueça, que você prospere financeiramente. Para quê? Para que você consiga equilibrar uma qualidade de vida cada vez melhor com transbordar em generosidade para você ajudar cada vez mais gente. Porque tem muita desgraça e muita gente passando necessidade no mundo e você pode ser um canal de bênção para isso. Aí, finalizando, eu lembro que no passado, quando eu não tinha a vida que eu tenho hoje, quando eu era adolescente, teve uma época que eu estava sem dinheiro, queria ir no acampamento, e uma mulher chegou para mim, uma mulher da minha igreja, e sem eu ter falado nada. Aí foi a resposta de Deus, né? Eu só orava, Deus, eu queria tanto ir nesse acampamento, mas não tenho condição, né, de pagar, minha família estava com dificuldade. Aí do nada, quando eu estava lá no culto, uma mulher chegou com um envelope, e não era o valor do acampa, era o valor que faltava pro acampa. Você vê que é um negócio mais específico ainda, né? Tipo, sei lá, o acampamento era 300 e eu tinha 120. A mulher trouxe R$ 180 no envelope, que era o valor que faltava. Aí naquele dia eu falei, Deus, eu te louvo muito, te agradeço porque o Senhor supriu, te agradeço por esse envelope. Mas um dia eu quero ser a pessoa que dá o envelope, não a pessoa que recebe. Então hoje, por isso que eu faço esse apelo, queira ser, é bênção você, sabe, eu tava passando necessidade, veio um irmão que deu uma cesta básica, eu tava precisando, de repente recebi uma oferta. Começa a orar para que você seja a pessoa que está sendo o canal de oferta e não só a pessoa que está recebendo o tempo todo, né? E isso que eu espero para os seguidores, que você enriqueça e que você transborde, que Deus use a tua vida para ajudar pessoas que ainda não estiverem na condição financeira que você está. Mas obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, viu, pastor? Desculpa o linguajar, né? Muitas vezes tosco, mas é esse jeito, a didática que eu uso no meu canal lá, foi um prazer estar aqui. Eduardo, foi uma honra. Valeu. Pra gente receber, né? Tua vida aqui, que Deus abençoe tua esposa também, Deus abençoe tua casa, teu ministério, porque isso é um ministério que Deus te deu, né? E agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui no podcast A Voz. Deixa a tua curtida aqui, compartilha com pelo menos uma pessoa, e se puder compartilhar para 10, para 20, para mais, faça isso. E quero agradecer aqui os membros do canal, aqueles que são nossos alunos na academia aqui no Global, que Deus siga abençoando cada um de vocês, e fique ligado aqui no podcast A Voz. Deus te abençoe, forte abraço e até mais.